Canal Novel e Fanfic Narradas. Fanfic The Witcher Senhor do Império. Capítulo 461. Fuga pela fumaça. Ah, droga. Triss, você continua de tirar o fôlego. Triss estreitou os olhos com um sorriso e respondeu calorosamente. Faz muito tempo, Giancardi. O anão na frente dele se chamava Monar Giancardi, um banqueiro anão e uma das figuras-chave que Lan tinha vindo ver naquela viagem. O escritório era mal iluminado, mas agradavelmente fresco, impregnado com o cheiro de tinta e pergaminho, além de um leve traço de poeira cobrindo móveis de carvalho, tapeçarias e livros antigos. Lan sentou-se com um ar confiante e autoritário. House o seguiu e colocou 2 itens na mesa à frente deles. O banqueiro anão colocou óculos. Ao olhar para os itens, soltou uma exclamação deliberadamente exagerada. Ah, um anel de chumbo. Ouvi dizer que até o coronel Barclay lutou ao seu lado. Só alguém como você poderia conquistar a amizade de Marrakon. Vejamos, além do anel de chumbo, há também uma carta e o selo é o selo do ancião em chefe. Sua voz caiu de repente. Sua expressão tornou-se grave e a reverência performática desapareceu instantaneamente. Com extrema precisão, ele começou a ler a carta linha por linha, palavra por palavra. A sala ficou completamente silenciosa. Enquanto isso, Lan gesticulou sutilmente em direção a House. O atendente imediatamente começou a tirar a armadura e então respeitosamente aceitou um conjunto de roupas que Lan retirou do inventário. Ele as vestiu sem dizer uma palavra. Triss também lhe entregou uma pulseira. Assim que House a colocou, as pupilas âmbar verticais em seus olhos se transformaram instantaneamente nas de um humano comum. Num piscar de olhos, ele se tornou indistinguível de qualquer mercenário errante em busca de um empréstimo. Vá, disse Lan com um aceno de cabeça, dando sinal silencioso para executar a tarefa que lhe fora confiada. Naquele momento, o banqueiro anão olhou para cima novamente. Respirou fundo e então encarou Lan com um olhar perscrutador. Agora entendo a posição do ancião em chefe, Duque Lannister. Como posso ajudá-lo? Vamos começar de forma simples, disse Lan sorrindo. Quero saber exatamente quantos distritos comerciais, rotas comerciais e indústrias o seu banco controla aqui em Gorsvelen, e quanta da receita tributária da cidade está sob sua influência. Ele fez uma pausa e acrescentou com um brilho de curiosidade. Também ouvi dizer que sua família já administrou um banco em Vengerber, lá em Aedir. Se você pudesse me dar uma breve visão geral de como as coisas estão por lá também, seria ainda melhor. Ouvindo a conversa atrás dele, House fechou a porta silenciosamente, virou-se e saiu do escritório, do banco, e fundindo-se na corrente de Gorsvelen como uma gota d'água. As ruas estavam cheias do som das rodas de carroças rolando, do barulho pesado dos cascos de bois e cavalos e do bater rítmico dos tanoeiros rolando barris. Todos estavam ocupados. O clamor deixou a jovem aluna, que havia matado Aula e fugido de Aretusa, um pouco sobrecarregada. Ela desceu desajeitadamente da passarela de madeira, apenas para tropeçar direto na lama e no lixo até os tornozelos, em um momento de pânico. Cuidado, Helena. Um braço forte se estendeu. Uma palma levemente áspera roçou sua pele macia, enviando Helena como um choque repentino. Num piscar de olhos, suas bochechas ficaram tão vermelhas quanto se ela tivesse virado uma taça inteira de vinho. Com um leve puxão, Ace, cujo corpo fora moldado por treinamento constante, levantou a garota da lama com facilidade. Mas ele usou força demais, e Helena foi puxada para frente, tropeçando em seu peito. Ela ofegou baixinho, as mãos pressionando instintivamente o torso dele. Os músculos firmes sob suas palmas minaram a pouca força que lhe restava e seus braços afrouxaram impotentes. Mas, antes que seu rosto corado pudesse pressionar aquele peito sólido, Ace gentilmente a segurou pelos ombros, mantendo uma distância próxima o suficiente para ser íntima, mas não muito ousada. Você está bem, Helena? Ela pareceu um pouco decepcionada, mas ainda assim agradeceu suavemente. Obrigada, Ace. Nunca pensei que você realmente me ajudaria a matar Aula. É a minha primeira vez no mercado de Gorsvelen e é tão. O sorriso gentil no rosto de Ace tornou-se ainda mais caloroso, porque no exato momento em que Helena agradeceu, ele sentiu uma onda de calor percorrer seu corpo. O cansaço de ter ficado acordado até tarde na noite anterior desapareceu completamente. A energia retornou aos seus membros, sua força e fluxo mágico até atingiram outro nível. Mesmo tendo sentido essa sensação muitas vezes antes, Ace ainda não conseguiu evitar se entregar a ela por um momento. Louvado seja Lord Lannister! Louvada seja a força do orgulho do leão! Sorrindo interiormente, Ace calmamente tirou um caderno de dentro do casaco. Não é problema nenhum, Helena. Para mim foi só um pequeno favor. O que não era mentira. Ace já planejava visitar o mercado de qualquer maneira. Levar um aluno era apenas um passo a mais. Uma tarefa concluída. Mais algumas pela frente. Ele folheou o caderno, verificando a lista de tarefas e compras. Caitlin queria uma pérola. O pequeno Bucali precisava de uma boneca. Rolin procurava um prendedor de cabelo decorado com lírios brancos. Ah, certo. Se ele trouxesse um novo lote de pigmentos para Lady Lydia, ela definitivamente ficaria satisfeita, não é? Helena ainda falava animadamente consigo mesma. Mas matar Aula, que loucura! Se os professores descobrirem, você pode ter um problema enorme. Ace, para você correr esse risco por mim, eu sinceramente nem sei como. Espera, o que você está fazendo? Ace fechou seu caderno com um sorriso caloroso. Meu mentor me pediu para comprar alguns suprimentos mágicos. Pensei em te levar para um passeio pelo mercado também. Gostaria de vir?
Seu mentor é o Sr. Vilgeforte, certo? Então deixe-me ajudar, disse Helena, animada. Meu pai me deu tanta mesada ao longo dos anos, e eu fiquei presa na academia sem chance de gastá-la. Afinal, sou filha de um conde. O que você precisar, deixe comigo. O sorriso de Ace ficou ainda mais sincero. O menino e a menina riram livremente juntos, completamente alheios ao mundo ao redor deles. Perto da rua principal, em um beco próximo, House ficou imóvel, sem expressão, enquanto olhava para um companheiro perdido há muito tempo, que ele não via há anos. Seus dedos primeiro agarraram o pingente de cabeça de leão em volta do pescoço e então, lentamente, quase involuntariamente, moveram-se em direção ao punho da espada. O Duque o enviará para encontrar Ace. Ele não esperava que fosse tão fácil. E ainda assim, esse cara, por algum motivo, de repente não sinto vontade de ir até ele e falar com ele. Os comerciantes gritavam, os clientes gritavam ainda mais alto, e crianças perdidas choravam à beira da estrada. O mugido das vacas, o balido das ovelhas e o cacarejar e grasnar das aves se misturavam em uma cacofonia. Os artesãos anões concentravam-se intensamente em martelar placas de metal, parando apenas de vez em quando para tomar um gole de bebida. De um canto da praça vinha a música de flautas, violinos e dulcimers martelados, provavelmente o trabalho de bardos e músicos de rua tocando juntos. Ace conhecia aquele mercado como a palma da mão. Ele caminhava pela rua com Helena pulando alegremente ao seu lado. Alguns mercadores que reconheceram Ace lançaram-lhe olhares estranhos. Este aprendiz de mago tinha a constituição física de um cavaleiro e parecia muito familiar, mas a garota ao seu lado era alguém que eles não reconheciam. Provavelmente uma novata, imaginaram. Sim, esse mercado era um lugar familiar para Ace. Mas hoje não era um dia como qualquer outro, pois algo grande estava prestes a acontecer na Ilha Tanned. 2 alunos. Não, só um de vocês é meu aluno de verdade, uma voz feminina soou de repente. Por que vocês não estão na academia? E o outro? Você é um desertor de Banard? Ou talvez um aprendiz de algum mago? Ace se virou e viu uma mulher de uma beleza impressionante. Ela era alta, com cabelos dourados e um vestido verde decotado, sua figura deslumbrante como uma sereia que havia chegado à praia. Mulheres bonitas deveriam fazer a pessoa se sentir à vontade, mas Ace sentiu todos os pelos do seu corpo se arrepiarem. O rosto de Helena também ficou pálido. Senhora Margarita. Nome? Turma. Quem é seu mentor? A voz de Margarita era gélida. Ela era professora em Aretusa. Enquanto ela falava, Ace de repente sentiu uma dor aguda e penetrante na pele. Magia! Esta feiticeira está realmente tentando usar magia no meio da praça do mercado. Espere, Rita! Outra mulher surgiu de repente de trás de Margarita, aparentemente tentando detê-la. Essa mulher tinha cabelos pretos, lisos e bem penteados, olhos brilhantes e lábios finos. Uma capa curta lilás cobria seus ombros, adornada com pele de arganaz castanho avermelhada. Este é um mercado lotado, enfatizou a mulher de cabelos escuros. Ace quase quis torcer pela recém-chegada, mas Margarita permaneceu impassível. Pelo contrário, as flutuações mágicas em torno de suas mãos só se intensificaram. Com seu nível atual de conhecimento mágico, Ace reconheceu instantaneamente o feitiço. Era um encantamento de paralisia. Ele apertou a mão de Helena com mais força. Se um aluno faltoso fosse arrastado de volta por um professor, isso definitivamente significaria uma surra, no mínimo. Seus olhos percorreram o ambiente, avaliando rapidamente possíveis rotas de fuga. Mas antes que ele pudesse fazer qualquer movimento, algo ainda mais inesperado aconteceu. Uma bomba alquímica saiu de um beco próximo e rolou pela rua. Com um estrondo alto, uma nuvem de fumaça verde se abriu, engolfando tudo ao redor. Pega completamente de surpresa, Margarita inalou uma baforada e soltou um grito, quase desmaiando. De saia. Flutuações mágicas violentas irromperam ao redor da feiticeira de cabelos negros enquanto o poder dos elementos emanava de seu corpo. Ela realmente conseguiu resistir ao pó de Dimerício, mesmo que por apenas um momento. Tissaia puxou Margarita para trás e levantou a mão, varrendo a névoa letal com uma rajada de vento elementar. Mas tudo que restava à frente era uma confusão caótica de barracas de mercado viradas e pessoas dispersas. Um Alflin agarrava-se desesperadamente à pele de carneiro que usava para fabricar odres de vinho, enquanto o meio-elfo segurava firme as bonecas em sua barraca. Um anão enfiava freneticamente suas mercadorias de malaquita em uma caixa, tentando evitar que fossem quebradas por pés em pânico. Nenhuma aluna, nenhum aprendiz do sexo masculino, nenhum sinal de quem jogou a bomba de Dimerítio. Margarita tossiu fundo. Tissaia? O reitor de Aretusa tinha uma expressão sombria. Vamos! Capítulo 462, para quebrar a Irmandade. Em uma pousada modesta, House jogou uma bolsa de moedas no balcão e facilmente garantiu um dos melhores quartos. Ace acomodou a aluna no quarto ao lado e então se virou para encarar sua companheira há muito perdida, parecendo completamente exasperado. Uma bomba de Dimerítio? Sério? Mesmo se eu tivesse sido pego, eu estaria bem. House silenciosamente tirou o capuz. Eu vi aquela feiticeira do outro lado lançando um feitiço ofensivo. Minha mão simplesmente reagiu. Eu não conseguia dizer se o feitiço era letal ou não. Ace suspirou. Mesmo com apenas algumas palavras, ele percebeu que House tinha passado por muita coisa ultimamente, o suficiente para desenvolver aquele tipo de reflexo absurdo. Mas eu tenho que admitir, disse Ace enquanto House removia seu disfarce mágico, revelando seu verdadeiro rosto. Você se tornou um bruxo também, hein?
Havia inveja evidente em sua voz. Não só eu. Milva também. E Levin. House deu um sorriso enigmático. Você perdeu nossa guerra pela restauração, filho do cavaleiro. E recentemente o Duque me concedeu o título de cavaleiro. Uma xícara voou em sua direção, e House a pegou sem esforço, graças aos seus reflexos aguçados. Ele sorriu ao ver o rosto de Ace se contorcer de frustração. A tensão se dissipou. Eles brincaram um pouco, rindo à vontade como nos velhos tempos, antes de lentamente se acomodarem em silêncio. Estava tudo quieto. Eles tinham muito a dizer, mas nenhum dos dois sabia por onde começar. House gentilmente colocou a taça de volta na frente de Ace e a encheu com vinho. Então ele encheu sua própria xícara, e serviu uma terceira colocando-a diante do assento vazio ao lado deles. Clang, a espada de prata com cabeça de leão Svad, ainda na bainha, foi colocada delicadamente no assento vazio. Faz muito tempo que nós três não nos sentávamos juntos assim. Ace apertou os lábios e assentiu. Você e esse cara, vocês dois estiveram ao lado do Duque esse tempo todo. Deve ter sido difícil, né? House balançou a cabeça. Você esteve aqui agindo como espião por conta própria. Parece que estava se divertindo. Mas o fato de sua graça não ter feito você participar da guerra para restaurar o reino significa que ele tinha uma tarefa ainda mais importante em mente para você. Hoje, estou aqui a mando do Duque para me encontrar com você. Preciso de uma atualização sobre a sua situação, e precisamos alinhar nossos planos para o futuro. Ace imediatamente começou a explicar as coisas. O primeiro objetivo de sua graça ao me enviar para Aretusa era me tornar um aprendiz do mago Vilgefortes e reunir informações sobre ele, para ajudar o Duque em qualquer confronto futuro. House interrompeu antes que ele pudesse terminar. Vilgefortes não é mais uma ameaça à sua graça. Pode pular essa parte. Próxima. Ao ouvir isso, Ace pareceu atordoado. Mas, eu realmente trabalhei duro nisso. Ao ver a mudança repentina de humor do companheiro, House coçou a cabeça. Era evidente que Ace havia se esforçado bastante naquela primeira tarefa. Mas Ace se recuperou rapidamente. Sua graça só me deu 2 missões. A segunda era me familiarizar com Aretusa e seus alunos. Não foi fácil para um homem como eu, mas consegui. Ace lançou um olhar de orgulho. Sob a tutela de Vilgefortes, especializei-me em magia de teletransporte. A essa altura, deixei marcas de portais em todos os cantos de Aretusa. Salas de aula, salões de reunião, salas de arte, dormitórios, a praia, a fonte. Até mesmo o pequeno bosque. Posso abrir um portal lá a qualquer momento, trazer alguém para dentro ou para fora. Também construí amizades fortes com líderes estudantis e representantes de turma de todos os anos. Agora consigo recitar de cor a lista completa de alunos matriculados. Seja lá o que sua graça pretenda fazer com Aretusa, eu posso desempenhar o papel principal, a qualquer hora em qualquer lugar. Naquele momento, uma aura poderosa irrompeu de Ace. A expressão de House não mudou, mas ele instintivamente estendeu a mão para o punho da espada novamente. Então, perguntou Ace, isso significa que sua graça está pronto para atacar Aretusa? Qual é o plano? Quando estiver pronto, posso finalmente voltar para Cintra. House estreitou os olhos levemente com a pergunta. Você parece estar se saindo muito bem aqui. Quase pensei que você não queria ir para casa. Ace deu um sorriso tímido, mas havia uma determinação inconfundível em seus olhos. Tudo bem, disse House com um sorriso irônico. Era só uma brincadeira. Sua expressão rapidamente ficou séria. Não sei o que sua graça tinha em mente quando o enviou para cá, mas agora, o Duque pretende destruir toda a ilha de Tanned, desmantelar a Irmandade dos Feiticeiros e a Academia de Magia de Aretusa. Ace engoliu em seco. Não de nervosismo, mas de excitação. Ele não pareceu surpreso. Na verdade, sua expressão sugeria que era exatamente isso que ele esperava. Por mais ambiciosos que fossem os planos de seu suzerano, Ace os considerava perfeitamente razoáveis. Ou melhor, ele acreditava que apenas tais projetos grandiosos eram dignos do Duque Lannister, dignos dos 2 anos que ele dedicara a esta causa. Em breve, múltiplas facções se chocarão pela ilha de Tanned, disse House solenemente. Será uma guerra poderosa o suficiente para varrer a ilha e arruinar a Irmandade. E o Duque Lannister planeja jogar mais lenha na fogueira, usando o caos para recrutar magos rebeldes para o serviço de Cintra quando a Irmandade entrar em colapso. Tanned será o campo de batalha para o Duque e os mestres bruxos. Mas nossa missão reside em Aretusa. Sua graça não quer apenas os feiticeiros. Ele também quer os alunos. O Duque pretende fundar sua própria academia de magia em Cintra. Ace assentiu lentamente e respirou fundo, mas a emoção em seu coração não pôde ser domada. Ouvi dizer que os critérios de admissão da Aretusa mudaram recentemente. É verdade? Perguntou House. Não são mais só aprendizes de mago, confirmou Ace. Os cursos de etiqueta e estudos gerais de Aretusa agora são famosos em todo o norte. São conhecidos por formar jovens refinadas. Então começaram a aceitar filhas de ricos mercadores, acadêmicos, banqueiros e até nobres de baixa patente, desde que possam pagar 1.500 coroas por ano de mensalidade, mais outras 200 em taxas diversas. Ace deu de ombros. Essas famílias de novos ricos não têm a herança cultural necessária para contratar tutores de etiqueta adequados como as linhagens antigas. Então elas amam este lugar mais do que Oxenfurt. Helena, a garota do quarto ao lado, foi admitida exatamente assim. House resmungou. Droga. 1.700 coroas no total?
É o suficiente para contratar um mestre bruxo para acabar com todos os ninhos de afogados de uma ponta a outra de Sintra. Ace juntou-se à reclamação com naturalidade. E acrescente alguns gols enquanto estiver por aí. Mas esse dinheiro ajuda a sustentar as meninas que têm talento mágico de verdade, acrescentou. A diretora e os professores costumam buscar meninas de fora e trazê-las para cá. Elas não precisam pagar mensalidade. House assentiu. Agora ele entendia a verdadeira constituição da Aretusa moderna. Quando a operação começar oficialmente, nosso principal objetivo será resgatar as garotas com verdadeiro talento mágico. Mas também devemos tentar salvar o máximo possível de damas em treinamento. Isso conquistará muita boa vontade de sua graça. Quanto a como diferenciá-los, esse é o seu trabalho. House olhou para o companheiro. Você é a chave para esta missão. Ace não conseguiu conter o sorriso, com os olhos brilhando de entusiasmo. Os dois criados ergueram suas taças e brindaram, virando suas bebidas de uma só vez. E quanto à sua graça? House derramou sua bebida no chão, em frente à espada de prata com cabeça de leão. Sua graça sempre tem assuntos mais importantes do que nós. Então, o que você está dizendo é que neste momento, todo o dinheiro dos mercadores, nobres e oficiais da cidade está no seu banco. Lan resumiu o relatório recém-entregue pelo banqueiro anão Monar Giancardi. E ao mesmo tempo, o prefeito daqui, e até mesmo os prefeitos das cidades vizinhas, contratam você para gerenciar todos os registros financeiros da cidade, incluindo impostos? É isso mesmo. Coisas como impostos de inverno, impostos sobre a cabeça, impostos sobre chaminés, impostos sobre a propriedade. Tínhamos até um imposto sobre não-humanos, há pouco tempo, graças àqueles malditos Soyatael. O Estado estava nos fazendo pagar para ajudar a lutar contra nossos próprios parentes. Mas agora, graças a você, o Norte vê os não-humanos de forma diferente. O último daqueles impostos discriminatórios foi abolido. O banqueiro anão curvou-se levemente para Lan. Meus sinceros agradecimentos. Reis e nobres têm orgulho de suas moedas, confiando cegamente em seus exércitos, enquanto ignoram o quão poderosas essas pequenas belezas tilintantes podem ser. Lan respondeu calmamente, eu acredito em você, Sr. Giancardi. Então agora que você sabe de tudo isso, como isso te ajuda? Não é como isso me ajuda. É como eu vim te ajudar. O olhar de Lan se fixou nas sobrancelhas grisalhas e na testa profundamente enrugada do anão. Estou aqui para lhe dar um conselho. Retire os fundos da sua família do Gorsvelen o mais rápido possível. A mão do anão, que estava folheando os papéis sobre a mesa, congelou. Ah, o Duque Lannister recebeu alguma notícia? Lan balançou levemente a cabeça. O dinheiro tem um poder tremendo, mesmo no campo de batalha, nisso eu concordo. Assim como você, Sr. Giancardi, pode inferir tendências políticas em cidades, reinos e em todo o norte por meio de flutuações de preços e da política tributária. Ele olhou nos olhos do banqueiro e disse cada palavra claramente, mas sou eu quem controla essas tendências. Suas palavras atingiram como ferro. O banqueiro anão de repente se viu incapaz de encarar o olhar daqueles olhos dourados e escuros de leão. Ah! Um suspiro escapou dele. Ah! Que notícia surpreendente! Se não fosse por esse anel de chumbo no seu dedo, eu estaria me perguntando se viveria o suficiente para aproveitar essa informação. Então ele riu alto. Você acabou de economizar uma fortuna para minha família, Duque Lannister. E embora você possa não precisar de ajuda agora, não podemos ignorar uma dívida de gratidão. Por favor, permita-me oferecer-lhe algum apoio, qualquer coisa ao meu alcance, eu imploro. Lan observou o sorriso grotesco se espalhar pelo rosto do anão. Ele claramente não se parecia em nada com Yarpen e os outros. E então Lan também sorriu. No momento não. Mas no futuro, talvez eu faça isso. Ouvi dizer que sua família administra bancos em outras grandes cidades do norte, algumas até oferecendo serviços para o sul. O sorriso de Lan era caloroso e sincero. Como eu disse antes, eu realmente acredito no poder do dinheiro. Capítulo 463. O banquete antes da tempestade. O grande salão central do Palácio de Aretusa foi construído em forma de T. A seção vertical mais longa apresentava janelas altas e estreitas que quase alcançavam o topo das colunas que sustentavam o teto. O teto ali era abobadado e alto, com vitrais em cada janela. Embora uma brisa soprasse pelo corredor, as chamas das velas permaneciam perfeitamente imóveis. Enquanto Lan caminhava lentamente, ele podia sentir claramente a vibração do medalhão em forma de cabeça de leão. Cada vela claramente havia sido enfeitiçada. Em Aretusa, a magia era ainda mais comum do que em Vem numa taverna. A Irmandade dos Feiticeiros tinha uma longa tradição de organizar banquetes, e quanto mais importante a conferência, mais suntuoso era o banquete que a precedia. E desta vez com delegados de todo o norte para serem recebidos, nem todos os servos da ilha Tanned foram suficientes. A Irmandade chegou a chamar cozinheiras e criadas de Gorsvelen para ajudar. Tris havia trocado de roupa por um vestido de noite verde esmeralda decotado. Sob a luz de velas, o tecido cintilava com a luz suave de uma floresta. Bordados dourados decoravam as bordas do vestido. Um colar de folhas douradas pendia de sua clavícula e uma faixa adornada com manchas de ouro e pequenas pedras preciosas coroava sua testa. Tal exibição de opulência teria facilmente parecido excessiva, mas graças à paleta harmoniosa e à presença única de Tris, o conjunto irradiava elegância. Seus cabelos flamejantes caíam pelas costas, cobrindo levemente a pele exposta e por um instante, Lan não conseguiu deixar de imaginar aqueles cachos ruivos incendiando o vestido.
Ouvi de um dos alfaiates de Sintra que você mesma desenhou o vestido? Perguntou Tris com um sorriso modesto, notando como o olhar de Lan se demorava nela. Agora acredito que aqueles estudiosos de Oxenfurt realmente vieram para Sintra porque foram atraídos pelo seu intelecto. Ainda tenho muitas qualidades esperando que você descubra, respondeu Lan com um sorriso irônico, oferecendo o braço. Então, o cavalheiro diante de mim pode ter a honra de acompanhar Lady Tris ao banquete esta noite? Com uma risada suave, um braço esguio envolveu graciosamente o dele. As paredes ao redor do salão eram adornadas com tapeçarias, guirlandas e flâmulas, que ocasionalmente esvoaçavam ao vento frio. Longas mesas de banquete ladeavam as paredes, sob as decorações ondulantes. Talheres requintados repousavam sobre toalhas ainda mais finas, acompanhados por arranjos florais ornamentados e esculturas de gelo deslumbrantes. Lan e Tris entraram no salão, que já comportava mais de 100 convidados. A aparição do leão de Sintra e da feiticeira atraiu instantaneamente a atenção de todos. O leão de Sintra veio mesmo em pessoa? Achei que fosse só boato. Sempre quis vê-lo pessoalmente. Nunca imaginei que ele fosse ainda mais bonito do que dizem as baladas. É mesmo possível que um rosto tão marcante não seja afetado por magia? Olha lá ao lado dele, aquela é Marigold. Ouvi dizer que ela é próxima do leão há um bom tempo, garota de sorte. Sorte? Ou talvez não. Em comparação com os dignitários estrangeiros sussurrando discretamente por trás das mãos em concha, as feiticeiras não faziam nenhuma tentativa de esconder sua conversa. Eram muito mais desinibidas do que as jovens e nobres que disputavam a atenção de Lan. Em pouco tempo, várias feiticeiras começaram a balançar os quadris enquanto caminhavam em sua direção. Mas com a mesma rapidez, eles se voltaram uns contra os outros, aparentemente competindo para determinar quem era o mais forte entre eles, a fim de reivindicar a honra de chegar perto do leão. Antes que Lan pudesse rir alto, ele sentiu o aperto em seu braço aumentar de repente, intensamente e possessivamente. Ah, aquela sensação familiar. Não muito longe, as feiticeiras estalavam suas línguas em uníssono, e sua escaramuça se intensificava. Você está gostando disso, não é? Lan abaixou a cabeça e olhou para Tris, que mantinha um sorriso gracioso e caloroso. A feiticeira ruiva continuou a cumprimentar educadamente os conhecidos que estavam por perto, mas Lan tinha certeza de que se não fosse pelo ambiente social, a temperatura ao redor deles já teria subido o suficiente para causar um incêndio. Seus pensamentos surgiram brevemente, mas depois se estabeleceram na estratégia mais apropriada. Com um sorriso cordial adequado à ocasião, a voz de Lan era suave, mas suas palavras continham um tom frio. Tem algum rival seu nessa turma? Se as coisas ficarem feias depois, será que eu posso dar uma passada rápida e fazer uns furos neles? Lembrem-se do nosso plano, desmantelar a Irmandade e trazer feiticeiros para Sintra. Portanto, aqueles com a estatura necessária para reunir magos independentes devem ser conquistados imediatamente. E qualquer um que possa se opor a nós, aqueles capazes de incitar os outros, precisa ser tratado com a mesma rapidez. Ele deu um tapinha no ombro delicado de Tris, gesticulando levemente em direção às feiticeiras reunidas. Como elas, por exemplo. É só nisso que você está pensando? Ela perguntou com um toque de alegria na voz. O que mais? A expressão de Lan era inteiramente séria. O panorama geral sempre vem em primeiro lugar. Tris não era uma garota ingênua, ela entendia Lan perfeitamente. Com sua ambição, não havia dúvidas de que a ameaça em suas palavras era real, mas para qualquer homem nunca foi totalmente real. Mas Tris ficou claramente satisfeita com a resposta de Lan. Como resultado, o aperto em seu braço ficou ainda mais forte, e agora tudo que ele conseguia sentir era o cheiro de jasmim e flor de laranjeira. A propósito, disse Lan com total seriedade, gostei muito do seu novo perfume. Tris cobriu a boca e riu baixinho. Yennefer me ajudou a escolher. Olha, lá estão eles. Não muito longe, a feiticeira de cabelos negros e volumosos, com seus cachos negros, caminhava de braços dados com um bruxo bastante desconfortável, de cabelos grisalhos. Como um cisne, ela esticou o pescoço pálido e ergueu o queixo, atraindo deliberadamente Geralt para o olhar da multidão com um ar provocativo. Com a visão aguçada de Lan, ele conseguia ver o medalhão em forma de cabeça de lobo no peito de Geralt vibrando constantemente. Claramente, as feiticeiras ao redor não estavam apenas curiosas sobre o novo filhote de Yennefer, algumas delas até o sondavam com feitiços de leitura de mentes. Yennefer clássica, comentou Tris com um toque de admiração. Mas os outros ao redor dela estão sendo completamente rudes. Devemos ir resgatar Geralt? A resposta era óbvia. Lan imediatamente conduziu Tris em direção a Geralt em um passo rápido, o que por sua vez atraiu a atenção de todo o salão de banquetes diretamente para eles. Agora não eram apenas as feiticeiras que estavam curiosas sobre o lobo branco. A boa notícia era que agora que o leão havia entrado em cena, mesmo as feiticeiras mais ousadas não ousariam continuar lendo a mente de Geralt. Lan podia sentir claramente o alívio na postura de Geralt. Lan examinou o lobo branco de cima a baixo. Havia uma intensidade perceptível nele mais forte do que antes. Vestia um terno preto justo que emoldurava sua constituição poderosa e musculosa com perfeição. Yennefer insistiu que eu usasse isso, explicou Geralt, desamparado, percebendo o olhar divertido nos olhos de Lan. Mas esse não era o ponto principal. O que importava era o que a presença de Geralt ali significava. A segunda mutação estava completa. Tris e Yennefer trocaram risadas de alegria e se abraçaram. Depois se afastaram para dar espaço aos homens.
Lan e Geralt pegaram uma taça de vinho cada um e começaram a conversar casualmente, totalmente imperturbáveis diante dos olhares curiosos que os cercavam. Como você está se sentindo? Melhor do que nunca, respondeu Geralt, batendo seu copo no de Lan. É como se eu tivesse ganhado um corpo totalmente novo. Força, velocidade e reflexos, tudo explodiu. Eu poderia esmagar Skell e Lambert com uma mão só agora. Mas o mais importante é olhar. Ele levantou a mão e uma onda de força invisível pulsou através dela. O medalhão do leão e o medalhão do lobo começaram a tremer em resposta. Os medalhões dos bruxos não reagiam a sinais nem aos poderes habituais de um bruxo. O que surgiu na mão de Geralt agora era a energia pura e primordial do caos. O poder da verdadeira magia. Sou uma fonte novamente, disse Geralt suavemente. A mãe de Geralt era uma druida chamada Vizena, e seu pai era um guerreiro de proeza quase lendária, Corin. O filho nascido dessa união, Geralt, possuía um talento inato extraordinário desde o momento em que veio ao mundo. Em teoria, Geralt deveria ter se tornado um mago poderoso, talvez tão formidável quanto Vilgefortz. Mas o destino tinha outros planos. Antes de Geralt nascer, seu pai morreu protegendo a mulher que amava. Em seus momentos finais, ele vislumbrou Geralt adulto, lutando contra monstros como um bruxo. Vizena interpretou isso como um sinal do destino. Convencida de que seu filho estava destinado a se tornar um bruxo, ela o enviou para cair Molin após o nascimento. Filho de um guerreiro e de um druida, Geralt foi imediatamente identificado pelos magos de Caer Molin como uma fonte natural. Sua força e capacidade de aprender rapidamente o destacaram entre seus pares. Seu processo de mutação ocorreu excepcionalmente bem, e ele foi até submetido a experimentos adicionais. Seu característico cabelo branco leitoso era resultado desses testes extras. Infelizmente, essas mesmas mutações acabaram destruindo seu dom como fonte. Embora ele superasse a maioria dos bruxos no domínio dos sinais e nunca tivesse precisado temer que seus poderes da fonte saíssem pela culatra ou entrassem em frenesi dentro de seu corpo, ele havia perdido a capacidade de conjurar magia livremente. Mas agora, assim como Jerome, o dom inato de Geralt finalmente havia sido despertado através da segunda mutação. E com a restauração dos poderes da fonte, a força de Geralt passou por um aumento explosivo, colocando-o solidamente entre os melhores combatentes da Irmandade dos Bruxos. Com tempo suficiente para estudar e se adaptar, ele se tornaria, sem dúvida, o terceiro maior combatente, atrás apenas de Lan e Jerome. Capítulo 464. Linhas traçadas, adagas escondidas. Nesses últimos dias, Jerome e eu conversamos bastante, disse Geralt com silenciosa admiração. Lan, você conseguiu um professor incrível. Lan deu um sorriso fraco. Cuidado ao dizer isso perto de Vesemir. Ele pode não te deixar escapar tão fácil. O potencial despertado de Geralt fora uma dádiva inesperada. E agora com Coen e Leto também tendo completado suas segundas mutações, juntamente com o restante dos bruxos preparados e em posição. Lan sentia-se mais confiante do que nunca em alcançar seus objetivos em meio ao caos que se aproximava. Nesse momento, não muito longe dali, a discussão entre as feiticeiras que disputavam a aproximação de Lan finalmente chegou ao fim. Uma delas havia saído vitoriosa. Uma feiticeira de cabelos negros começou a se aproximar dos dois homens. Ela usava uma blusa preta de seda transparente combinada com uma saia carmesim escura, presa na cintura por um cinto prateado com uma enorme fivela em formato de rosa. A blusa descia até o umbigo, enquanto a saia tinha uma fenda alta que chegava à curva do quadril, um estilo inconfundivelmente característico de uma feiticeira, e um espetáculo para se ver. Sabrina Glevissig Geralt a reconheceu imediatamente. Conselheira real de Enselt, conhecida como a verdadeira filha dos ermos de Caeden. Caeden Lan repetiu o nome lentamente, rolando as sílabas na língua. Ele era, é claro, bem versado nos poderes políticos de cada reino, conselheiros reais não lhe eram estranhos. Mas por que você está tão familiarizado com ela? Yennefer me apresentou com antecedência, Geralt deu de ombros. E Ciri também me disse para, ficar de olho em você. Então, peço desculpas antecipadamente. Enquanto a feiticeira radiante caminhava em direção a eles com passos graciosos, Geralt deu um passo à frente de Lan. Apenas o suficiente para se colocar entre o leão de Sintra e o iminente ataque da feiticeira, como se estivesse se preparando para proteger seu amigo destinado do bombardeio iminente. Mas descobriu-se que a cautela do lobo branco era desnecessária. Todos os feiticeiros, incluindo Sabrina Glevissig, interromperam repentinamente o que estavam fazendo e se afastaram, curvando-se quando vários dignitários entraram no salão. A princípio, os delegados estrangeiros ficaram confusos, mas logo perceberam o que estava acontecendo. Membros dos dois órgãos dirigentes da Irmandade dos Feiticeiros chegaram, o Capítulo do Dom e da Arte e o Conselho Supremo dos Feiticeiros. À frente estava um homem de meia idade, mas cheio de energia, vestido com simplicidade, com roupas de lã. Ao lado dele, caminhava uma mulher alta de feições bem definidas, com cabelos negros impecavelmente penteados. Logo atrás deles vinha uma figura familiar, Vilgefortz. Alto e de constituição robusta, ele usava uma túnica curta, estilo cavaleiro, e exalava confiança e charme. Ninguém presente percebeu que ele não era mais o mesmo homem que conheceram um dia. Aquele homem à frente é Gerard de Aelle, também conhecido como Ingedindate. Ele é o feiticeiro vivo mais velho, disse uma voz de repente atrás de Lan e Geralt. A mulher ao lado dele é Tissaia de Vries, atual diretora de Aretusa.
Ela não é muito mais nova que Em, mas nunca hesita em usar elixires para esconder a idade. E aquele atrás deles, é melhor você ficar de olho nele. É o Vilgefortz. Lan e Geralt se viraram para ver quem havia falado. Era um homem alto e calvo, vestido com um traje cerimonial justo, quase tão sufocante quanto o de Geralt. Parecia um tanto inchado, mas quem o conhecia bem sabia que o volume escondia um físico enganosamente poderoso. Há quanto tempo não nos vemos, Duque Lannister? Conde Dijkstra. Lan ergueu seu copo em saudação ao infame mestre espião de Redania. Por favor, não me chame assim. Sou apenas filho de um fazendeiro. O rei Vizimir me concedeu o título para que eu não ofendesse pessoas como você quando falássemos. Sigismund Dijkstra fez uma leve reverência para Lan e acenou educadamente para Geralt também. Você ainda se refere a Vizimir como Vossa Majestade? Perguntou Lan com um sorriso fraco. Você certamente é cauteloso. Mas o que aconteceu em seguida pegou Lan completamente desprevenido. O rosto carnudo do mestre espião subitamente tornou-se solene. Sem pestanejar, ele respondeu: Duque Lannister, você não é mais quem costumava ser. Agora é uma figura central no plano de cooperação escolhido por Felipa. Mas isso não lhe dá o direito de falar com desprezo sobre o meu rei na frente de um de seus súditos. O que? A expressão de Lan permaneceu composta, mas uma onda de pensamentos passou por sua mente como um raio. Não havia dúvida, Dijkstra era um patriota, e suas palavras refletiam uma profunda reverência por seu rei. Mas, ele realmente não sabia que Felipa já havia providenciado um assassino para matar aquele mesmo rei, e que o ataque estava a poucos minutos de distância? Espere, ele realmente não sabia? As coisas ficaram interessantes. Lan respondeu calmamente. Então permita-me oferecer minhas sinceras desculpas, a você e a sua majestade Vizimir, que não está presente conosco esta noite. Essas palavras aliviaram a tensão na expressão de Dijkstra. Ele estendeu a mão. Só então Lan e Geralt notaram que ele trouxera 2 taças de vinho. Observando-os tomarem as bebidas com um sorriso educado, Dijkstra ofereceu seu sincero brinde, que nossos esforços futuros prossigam sem problemas. Algum de vocês gostaria que eu continuasse apresentando os membros do capítulo e do Conselho Supremo? Redânia Tretogor. Como capital da Redânia, Tretogor foi construída sobre as ruínas de um assentamento élfico. Não possuía nenhum ponto de referência particularmente chamativo. Na maior parte do tempo, o rei Vizimir II preferia passar seus dias de lazer em Oxenfurt. Hoje não foi diferente. Enquanto os passos do assassino ecoavam ao longe, o rei caminhava com o príncipe em direção à carruagem com destino a Oxenfurt. Você precisará fortalecer seus laços com Oxenfurt no futuro, e com Novigrad também, aconselhou o rei ao filho com seriedade. A primeira pode nos fornecer mentes excepcionais, e a segunda, uma base tributária abundante para financiar nossas forças armadas. A expressão de Radovid era de indignação. Mas ambos não demonstram respeito algum pelo nosso estandarte da águia branca coroada. Os estudiosos de Oxenfurt parecem se orgulhar de recusar o patrocínio de nobres. É como um distintivo de honra para eles. Eles até demonstram falta de deferência para com o senhor pai. E Novigrad? Novigrad está praticamente se tornando a cidade de Chapelle. Os soldados de lá cantam louvores ao fogo eterno com mais devoção do que jamais pronunciam o nome do meu avô. Vizimir II balançou a cabeça. Ele havia percebido que seu filho nutria uma obsessão mórbida por controle. Não era exatamente raro, a maioria dos reis e nobres do norte compartilhava essa falha. De fato, um rei como Vizimir II, que tolerava e acomodava os outros, talvez fosse considerado defeituoso aos olhos de muitos. Mas isso, disse o rei com firmeza, é precisamente o que permite que Redânia supere os outros 3 grandes reinos. Essas pessoas são a razão pela qual Redânia pode continuar a se fortalecer. Radovid, depois de definir um objetivo, você precisa aprender a suportar desrespeitos temporários. Seu tom tornou-se severo. Há mais de um rei no norte. E no sul ainda há um imperador. Não importa o quão frio e implacável Radovid se tornasse na idade adulta, ele ainda não ousava levantar a voz na frente do pai. Repreendido, ele não teve escolha a não ser refletir, e logo começou a traçar conexões. Então Felipa e os outros, a operação deles na ilha Tanned, isso também faz parte do seu objetivo. Isso mesmo, respondeu Vizimir. Foltestelteltestel está no comando de uma irmandade de feiticeiros inteira, mas ainda assim acorrenta a ilha Tanned com restrições infinitas só para manter o poder. É um desperdício. Satisfeito com a crescente perspicácia do filho, o rei continuou a guiá-lo pacientemente. Ele apontou para a bandeira da Redânia tremulando no céu, a águia branca coroada. Já controlamos a maior cidade comercial do norte e sua academia mais prestigiosa. Se também conseguirmos tomar a maior organização de magos do norte, nada impedirá que nossa bandeira se estenda por toda ela. Ele acariciou delicadamente os cabelos do filho. Nascido tarde, Radovid era sua maior esperança. Estou ficando velho. Posso não viver para ver esse dia chegar. Mas você, criado sob a tutela da sua mãe, viverá. Radovid abaixou a cabeça, refletindo por um momento, com o rosto cheio de relutância. Dinheiro e talento são importantes. Mas será que os magos realmente valem todo esse esforço? Radovid, Lannister de Cintra, já mudou a própria natureza da guerra, e Nilfgaard parece estar integrando magos à sua estrutura militar em larga escala. Observem só. Todas as academias militares em breve revisarão seus métodos de ensino.
Inúmeras pessoas começarão a estudar aquela batalha recente e todas chegarão à mesma conclusão. Magia. Vizimir II conduziu Radovid pelos degraus de mármore partindo do Palácio Real de Tretogor. Uma carruagem já aguardava o rei na avenida. Capítulo 465. Um brinde antes do massacre. O rei continuou a usar seu tempo livre para instruir seu herdeiro na arte de governar. Seu filho era inteligente, o que era uma bênção rara para um governante. Mas, de repente, ele percebeu que a lição tinha que ser interrompida. O cocheiro soltou abruptamente as rédeas, agarrou seu chicote e o lançou em direção ao rei Vizimir II. O chicote estava cravejado de lâminas afiadas que facilmente cortaram o braço e a clavícula do rei. Sangue espirrou pelo ar, aterrorizando o príncipe. O rei gritou por socorro imediatamente, mas não houve resposta. Os guardas, normalmente rápidos e leais, não estavam em lugar nenhum. Para onde eles foram? Vizimir II lembrou-se. Ele havia enviado seus guardas de elite para ajudar Filipa. Mesmo assim, o Palácio Real de Tretogor não era um lugar facilmente invadido. Redânia ostentava a maior agência de inteligência do norte, e sua segurança interna estava entre as mais formidáveis. O sábio rei rapidamente conectou os pontos. Sua expressão se transformou em fúria. Mas a situação não lhe deixou espaço para denunciar a traidora Filipa em voz alta. Mais inimigos se aproximavam de perto. Suas armas estavam manchadas de sangue. Era evidente que já haviam eliminado as sentinelas próximas. Vizimir tinha idade suficiente para ser pai de Foltestelteltesto. Seu corpo não sobreviveria àquela tentativa de assassinato. Ele percebeu isso quase instantaneamente. Corra, Radovid, corra! Gritou o rei, empurrando o filho e investindo contra o assassino. Ele vislumbrou orelhas afiadas. Um meio-elfo. Corra, Radovid, corra! Gritou o rei novamente. Fique sempre vigilante. O príncipe era esperto. Rapidamente recuperou a compostura. Aproveitando a oportunidade que seu pai havia comprado com a própria vida, correu de volta para o palácio e logo encontrou guardas patrulhando. O príncipe coberto de sangue os assustou. Alarmados, sacaram suas armas e correram na direção do rei, apenas para encontrar Vizimir II caído em uma poça de sangue. Seus rostos ficaram mortalmente pálidos. O oficial em comando gritou ordens imediatamente. Usando rastros de sangue para rastrear os assassinos, ele também pediu reforços para que se aproximassem imediatamente. Radovid caiu de joelhos e finalmente começou a chorar. Ele enterrou a cabeça no peito do pai e cobriu a própria cabeça com a mão do pai. O sangue espalhado manchou o cabelo do príncipe de um vermelho vivo, como uma coroa. Ele chorou por um longo tempo, tanto tempo que aqueles que vieram depois dele mal conseguiam acreditar, pois as pessoas do futuro viriam a chamá-lo por outro nome, sussurrado a portas fechadas. Radovid veio o coração de pedra. Ilha de Thaned, litoral. A maioria dos guardas regulares havia sido retirada para comparecer ao banquete no Palácio de Thaned, deixando inúmeras brechas na segurança. Com a ajuda de pessoas de dentro, um esquadrão rapidamente encontrou um ponto de desembarque adequado. Ibaque. 10 soldados puxaram um barco de madeira para a praia, grunhindo enquanto pousavam e começavam a vestir suas armaduras. Eles usavam a insígnia da águia branca coroada, a guarda real de Redania, e ali estavam eles, realizando uma operação secreta de forças especiais. Envie o sinal e aguarde o comando da conselheira Filipa. E lembre-se da nossa missão para Sua Majestade. O comandante gritou ordens em voz baixa. Após confirmar a contagem, liderou a unidade em um avanço lento em direção ao palácio de Thaned. Dentro do palácio, Felipa Iliarte de repente abriu os olhos e soltou uma risada silenciosa. E então? Perguntou o chefe de inteligência careca, remexendo-se desconfortavelmente em seu traje formal e apertado. A operação está indo bem? Perfeitamente, respondeu Felipa suavemente. Em um instante vá puxar assunto com aqueles dois e certifique-se de que eles bebam isso. Ela gesticulou em direção a uma curta distância, onde o leão de cabelos dourados e o lobo de cabelos cor de marfim haviam atraído quase toda a atenção no banquete. Naquele exato momento, as grandes portas do salão se abriram novamente. 5 membros do capítulo do Dom e da Arte entraram sob os olhares reverentes dos feiticeiros reunidos. Estavam lá em Jedindate, o mais velho dos magos humanos, Tissaia de Vries, a mais poderosa das feiticeiras humanas, Francesca Findabair, a representante élfica, o jovem prodígio Vilgefortes, e o veterano experiente Artaud Terranova. Esses 5 eram considerados os magos mais poderosos e estimados da era atual. Felipa apertou os lábios, os olhos brilhando de fome enquanto observava a posição deles. Então, com alguns outros feiticeiros, ela se moveu graciosamente para trás dos membros do capítulo, formando o Conselho dos Feiticeiros. Ao lado de Filipa, que serviu na Redânia, estavam Fercar de Teméria e 3 outros conselheiros reais dos principais reinos do norte. Juntamente com os 5 membros mais antigos do capítulo, eles formavam os 10 mais importantes da Irmandade. Entretanto, o Conselho dos Feiticeiros ainda estava um nível abaixo do capítulo em prestígio. Então a maioria das saudações e admirações permaneceram focadas nos 5 magos ilustres que entraram primeiro. No que você está pensando? Perguntou Geralt, notando o leve sorriso no canto dos lábios de Lan. Lan balançou a cabeça. Na linha do tempo original, Yennefer havia conquistado um assento no Conselho dos Feiticeiros graças à sua atuação excepcional durante a Batalha de Soden Hill, tornando-se uma das 10 melhores magas da Irmandade.
Mas agora parecia que por ter passado muito tempo em Cintra, essa posição havia sido assumida por outra pessoa. Ainda assim, conhecendo Yennefer, ela provavelmente não se importaria. Nada, respondeu Lan com um sorriso suave, pegando a taça de vinho de Dijkstra e levando-o aos lábios, apenas para que sua expressão mudasse sutilmente. Ele olhou para o vinho, depois para Felipa do outro lado do corredor, e finalmente para a lista de habilidades relacionadas à alquimia que aumentavam sua resistência a venenos em seu painel de status, junto com a recém-adquirida característica corpo miasmal. Esta feiticeira era ainda mais ousada do que ele esperava. Ao lado dele, Geralt percebeu uma leve mudança na expressão e nos olhos de Lan e imediatamente entendeu o que estava acontecendo. Mas como seu próprio corpo havia passado por mutações secundárias que aumentaram sua resistência a toxinas, ele não disse nada. Os dois brindaram com Dijkstra e beberam o vinho de um só gole. Dijkstra, satisfeito, afastou-se. Não muito longe, Felipa, que os observava atentamente, também desviou o olhar. Todos acreditavam que o plano estava ocorrendo sem problemas. Triss e Yennefer retornaram depois de fazer uma ronda pelo corredor. Bem, perguntou Lan. Conversamos com a maioria dos magos, tentando avaliar suas opiniões sobre Cintra, disse Yennefer com um tom divertido. Graças a você, as impressões que eles tiveram sobre nós foram bastante favoráveis. Quando as coisas virarem um caos mais tarde, ajude-me a marcá-los. Certifique-se de que eles não se machuquem. Lan assentiu levemente. Mas Lan, Triss hesitou. Ouvimos algo inesperado. Ela gesticulou sutilmente em direção ao capítulo do dom e da arte. Lá, um homem baixo, corpulento e careca se deleitava descaradamente com a atenção dos que o cercavam. Artal Terra Nova, o membro do capítulo, sussurrou Triss. Muitos magos começaram a falar sobre bruxos por causa de você e Geralt, e foi aí que eu descobri. Aparentemente, Terra Nova estava envolvido no incidente na escola Griffin. Ele e um grupo de lunáticos causaram a avalanche, apenas pelos tomos mágicos escondidos em Caerceren. Geralt congelou por um momento, o lobo branco mal conseguiu conter sua expressão, acalmando-se apenas graças à garantia silenciosa de Yennefer. Mas Lan, ele próprio um grifo, não demonstrou reação diante do olhar preocupado de Triss. Seus olhos só ficaram mais frios, embora o sorriso em seu rosto permanecesse perfeitamente intacto. Está tudo bem, está tudo bem. Só traga o mestre e o Keldar depois. Ele não é meu para lidar. Felipa observou Lan e Geralt beberem o vinho, com um sorriso satisfeito aparecendo em seus lábios. Os 10 magos mais talentosos da Irmandade ergueram seus copos em um brinde coletivo, oferecendo saudações àqueles ao redor deles. Enjadin-Date, já idoso, há muito perderá o gosto por banquetes. Depois de proferir apenas algumas palavras simples, já parecia cansado. Precisa de ajuda? Eu poderia acompanhá-lo até o descanso, disse Vilgefortz com um sorriso oportuno. Vestido com uma túnica de cavaleiro, ele estava tão sincero e charmoso como sempre, uma imagem que sempre cultivara. Mas antes que ele pudesse dar alguns passos para Enjadin-Date, Felipa riu gentilmente e o interrompeu. Precisamos de você aqui, comandante da Batalha de Soden Hill. Sem a sua presença, os representantes dos Reinos do Norte poderiam nos mostrar um pouco menos de medo. Vilgefortz franziu a testa, e o que aconteceu em seguida só aumentou sua sensação de desconforto. Eu ficarei com ele, disse Francesca. Seu vestido, verde acinzentado, bordado com delicados detalhes, farfalhava suavemente enquanto ela caminhava. A mulher mais linda do mundo. Até o som de sua voz trazia serenidade para quem a ouvia. Mas ela era uma Ainseid, uma elfa anciã de sangue puro. Mais velha até que Enjadin-Date. Alguém com seu orgulho. Como ela poderia se preocupar com o bem-estar dele? Os que estavam por perto ficaram visivelmente surpresos. Até o próprio Enjadin-Date demonstrou um ar de lisonja e perplexidade. Apenas Tissaia pareceu genuinamente satisfeita com a cena. Ela sempre se esforçara para apaziguar as tensões internas da Irmandade. E fora ela quem originalmente defenderá o sistema de envio de magos para servir como conselheiros reais em todos os reinos do norte. Tissaia observou os dois desaparecerem atrás das portas que se fechavam. Naquele momento, ela era a feiticeira mais velha, respeitada e poderosa presente. Ela ainda era reitora de Aretusa, e o banquete era de direito dela. Tilintar, tilintar, tilintar. Tissaia bateu sua faca de prata contra sua taça de vinho 3 vezes, chamando a atenção de todos. Senhoras e senhores, é uma honra para mim reunir-me hoje com irmãos e irmãs da Irmandade, e com estimados representantes de todos os reinos do norte, que viajaram muito para se juntar a nós aqui na ilha de Tanned. Francesca nem sequer tocará em Enjadin-Date. Ao olhar para as portas que se fechavam lentamente, um sorriso frio surgiu em seu rosto. Francesca, aonde você vai? O velho mago chamou a elfa, mas ela não respondeu. No século VIII, sob a orientação de sacerdotes, druidas, monarcas reinantes e líderes dos magos, assinamos o Pacto de Não Agressão em Novigrad e logo depois fundamos a Irmandade. Tissaia voltou seu olhar para os representantes reunidos dos Reinos do Norte. Depois disso, promovemos a integração de magos nas cortes reais por todo o continente, para fornecer aos reis e governantes apoio em questões de magia. Dijkstra examinou sutilmente os convidados no banquete, puxando impacientemente a roupa formal apertada em seu corpo. Ele lançou um olhar em direção à janela escura, depois abaixou a cabeça e desapareceu pelo corredor dos criados. Ultimamente sentimos que os reis desenvolveram certos mal-entendidos em relação a nós, disse Tissaia, elevando a voz. Mas tenho o prazer de dizer que essas tensões desagradáveis logo ficarão para trás.
O Conselho de amanhã revisitará a cooperação entre a Irmandade e os Reinos do Norte. Ela ergueu a taça de vinho bem alto. Mas até lá, por favor, aproveitem a hospitalidade da Ilha Tannet. Vamos cumprir nossos deveres como humildes anfitriões. Felipa, o que você está fazendo? O conselheiro real de cabelos escuros de Redania soltou uma risada fria e rapidamente começou a entoar um encantamento. Uma energia caótica percorreu o salão de banquetes. Muitos feiticeiros de repente apertaram a barriga em agonia. A compreensão surgiu em seus rostos enquanto olhavam incrédulos para as taças de vinho em suas mãos. Capítulo 466. Traição pelo vinho e fogo. Ondas fracas, porém irresistíveis, de magia pulsavam pelo salão de banquetes, cintilando como trovões distantes. Vários feiticeiros imediatamente agarraram suas cabeças e estômagos em agonia, com as pernas cedendo sob eles. Outros exibiam expressões de confusão e pânico. A princípio, olhavam ao redor sem entender nada, mas então a compreensão surgiu. Seus olhos se voltaram para Felipa. Os aliados de Felipa iam muito além de Lan e seu círculo. Este golpe não era apenas uma tentativa de controlar Redania. Ela buscava o domínio sobre a própria Irmandade dos Feiticeiros. Muito antes daquela noite, ela havia discretamente atraído muitos de seus membros para o seu grupo. Tris Merigold e Yennefer de Vengerber, por exemplo. Keira Metis de Temeria e Sabrina Glevissig de Caeden também estavam entre elas, embora não tivessem reagido a tempo para apoiar o movimento inicial de Felipa. Elas simplesmente não esperavam que ela fosse tão audaciosa, a ponto de atacar abertamente ali durante o banquete. Felipa, o que está acontecendo? A voz de Tissaia cortou bruscamente o corredor enquanto ela se virava, tendo imediatamente identificado a fonte da perturbação mágica caótica. Os feiticeiros mais experientes se espalharam imediatamente, abrindo espaço e deixando Felipa sozinha no centro. No entanto, longe de se sentir ameaçada, Felipa parecia apenas saborear a atenção. Foram as ervas, disse ela com um leve sorriso irônico. Eu as adicionei ao vinho. No momento seguinte, ela levantou a mão. Uma onda violenta de magia irrompeu de sua palma, jorrando como uma maré arrebentada, atingindo Vilgefortz diretamente. Já cambaleando devido aos efeitos do vinho drogado, Vilgefortz foi jogado para trás como um saco de grãos, voando pela sala. Antes que ele pudesse se recompor, 2 servos saltaram das sombras. Com um estalo brusco, prenderam um par de algemas em seus pulsos. Uma onda de tontura, fraqueza e náusea o atingiu de uma só vez. Algemas de Dimerício. Lídia, Vilgefortz sussurrou, chamando desesperadamente por seu assistente apenas para de repente lembrar que a feiticeira que raramente saía do seu lado não comparecera naquela noite. Ela havia dito algo sobre dar aulas particulares a um aprendiz. O nome dele era Ace? Tissaia. Ele mudou de assunto, gritando outro nome agora. Mais assistentes disfarçados tiraram suas capas e avançaram com algemas de Dimeritium, tentando subjugar os feiticeiros, agora incapacitados pelo vinho entorpecido. Mas antes que pudessem alcançá-los, uma luz branca e abrasadora crepitou pelo salão, atravessando a multidão como uma tempestade viva. Num piscar de olhos, um raio atingiu todos aqueles que ousaram levantar as mãos contra os feiticeiros. Lipe, Pará, rugiu a voz de Tissaia como um trovão. Uma pressão avassaladora emanava dela, eclipsando de longe a de Felipa. Sua presença distorcia o ar ao seu redor em um vórtice, e a magia do caos de toda a ilha Taned parecia irromper em sua direção em uma única corrente. Felipa engoliu em seco. Somente Tissaia, ela sozinha, não tinha chance de vencer um confronto direto. Mas sua força nunca esteve somente na força bruta. A agência de inteligência de Redania havia descoberto evidências substanciais de magos do norte conspirando secretamente com os do sul. Naquela noite, Felipa usará meios sutis e variados para preveni-los. Quanto a Lannister e Geralt, Felipa simplesmente não queria que eles atraíssem muita atenção naquele momento crítico. Ela precisava que toda a glória por expor os espiões do sul recaísse exclusivamente sobre ela. Isso também serviria como um aviso para Cintra. Eles precisavam entender quem detinha as rédeas de sua futura parceria. Embora o tempo não tivesse permitido que Felipa identificasse todos os traidores, ela já havia feito o suficiente. Com os magos do norte já em seu acampamento e um pouco de incentivo para conquistar os neutros, ela logo teria controle total sobre a situação. Tissaia, disse Felipa suavemente, admito que você é poderosa. A mais forte entre nós. Talvez até a única capaz de resistir ao Dimerício. Talvez eu não conseguisse te derrotar, nem mesmo 2 de mim conseguiriam. Mas você precisa saber, a força por si só não é o que determina tudo. Ela passou por Tissaia sem nem mesmo perceber o turbilhão de magia que agora a envolvia, levantando a bainha adornada com joias de seu vestido enquanto se virava para encarar os representantes dos reinos do norte. Sua voz soou radiante de confiança, honrados delegados do norte. Sou Felipa Ilharte, conselheira real da Redânia. Hoje devo anunciar com pesar uma grave verdade. Vilgefortz, o homem que liderou nossas irmãs da Irmandade à vitória na Batalha de Soden Hill, é um traidor. Os delegados, intocados pelas drogas, claramente não faziam parte do esquema de Felipa, nem ela fora imprudente o suficiente para envolvê-los. Suspiros ecoaram pelo salão, o choque não era fingido. Ninguém esperava uma demonstração tão elaborada para isso. Até Tissaia hesitou por um momento.
Keira e Sabrina trocaram olhares antes de se aproximarem de Vilgefortz, posicionando-se para bloquear qualquer tentativa de resistência que ele pudesse fazer. Mas foram Triss Merigold e Yennefer de Vengerberg que o alcançaram primeiro, atraindo olhares de surpresa dos outros. Eles só podiam presumir que as feiticeiras de Cintra nutriam um ódio especialmente profundo por Nilfgaard. A voz de Felipa continuou firme e condenatória. Vilgefortz conspirou com Enlir de Nilfgaard e atraiu outros para sua traição. Ele desafiou nossas leis e se voltou contra nós, contra nossos reis. Como você está se sentindo? Perguntou Lan, olhando para Geralt no momento em que os efeitos do vinho com a droga começavam a se manifestar no banquete. Ele examinou o próprio corpo em busca de sinais, nada. Claro. Felizmente a segunda mutação deu resultado, respondeu Geralt, balançando a cabeça. Devemos nos mover agora? Lan olhou pela janela, pensativo. Em algum momento, o vento noturno ficou extremamente frio e flocos de neve começaram a cair. Não, disse ele por fim. Ainda não. Espere mais um pouco. E logo Lan viu o momento que estava esperando. Enlir entrou em contato com Vilgefortz de Rogeven, atraindo-o com promessas de poder e glória. Para se tornar governante de todos os territórios subjugados pelo norte, o chamado herói da colina Soden nos traiu. Foi-lhe prometido domínio sobre as províncias, isto é, os reinos do norte anexados. Felipa ainda estava falando, sua voz aguda de fervor, quando um grito do lado de fora da janela a interrompeu abruptamente. O som era familiar demais. Uma compreensão repentina a atingiu, e seu rosto empalideceu. Caminhando rapidamente até a janela, ela se deparou com uma visão que ficaria para sempre gravada em sua memória. Um relâmpago iluminou o céu negro como breu sobre a ilha de Thanedd, iluminando o mar ao redor dos penhascos. Uma faixa branca e pálida cintilava no céu acima, serpenteando como uma serpente ondulante e viva. Era um caminho de vento e neve, tão denso que quase se solidificou em uma trilha tangível, com geada se formando no ar. Ao longo daquela trilha brilhante, cavaleiros sombrios começaram a tomar forma, silhuetas vagas e aterrorizantes que ficavam mais nítidas a cada segundo. Uma rajada violenta atravessou as cortinas, um raio cortou os céus, e então veio o uivo, cada vez mais alto. Não, não era vento. Canto. Um canto sinistro, espectral. Os gritos lá fora aumentaram de volume. Uma a uma figuras fantasmagóricas emergiram completamente à vista, os guardas de elite de Redania, agora visíveis enquanto enfrentavam um inimigo terrível e implacável. Esses homens já deveriam ter se juntado a Dijkstra, mas em vez disso encontraram algo mais, algo monstruoso. Isso também fazia parte do seu plano? Tissaia apareceu ao lado de Felipa com a voz entorpecida. A terrível cavalaria desviou bruscamente, avançando direto para o palácio de Aretusa. Os cascos de seus corcéis esqueléticos ecoavam por degraus invisíveis no ar, cada golpe lançando a tempestade em um caos ainda mais profundo. Através do tênue brilho mágico ao redor, os observadores captaram apenas os detalhes necessários. Os cavaleiros não eram esqueletos, mas guerreiros vestidos com armaduras em forma de osso. Suas viseiras ocas queimavam com um fogo cinza azulado. Não, não são cadáveres. Uma unidade de elite totalmente blindada. Uma cavalaria mágica. A caçada selvagem, gritou um dos feiticeiros mais cultos, a lembrança vindo diretamente das páginas da lenda. Felipa e Tissaia gritaram o nome em uníssono. Seus olhos se voltaram para o céu. No pináculo mais alto de Aretusa, erguia-se uma mulher com cabelos como ouro polido, e todo o seu corpo irradiava como o brilho da aurora. Um sinal brilhante, frio e inconfundível. Ela era a única elfa em toda a Irmandade dos Feiticeiros. Um farol para o exército da morte descendo dos céus. Francesca. A facção de Felipa havia iniciado sua rebelião. Os feiticeiros de Tissaia agora compreendiam a situação. A elfa arauto da caçada selvagem fizera sua entrada. Só restou um pedaço. Já que estavam todos ali, era melhor acabarmos juntos. Enquanto a atenção de todos se voltava para a tempestade e os cavaleiros fantasmas do outro lado da janela, Lan silenciosamente abriu seu inventário. Jogou um equipamento para Geralt, em seguida pegou uma faca de prata, segurando-a com as duas mãos enquanto caminhava em direção a Vilgefortz. O homem foi arrastado para um canto escuro. Com exceção de Triss e Yennefer, que vieram preparadas, ninguém mais parecia prestar atenção ao verdadeiro instigador. Lannister, você? Lan lançou-lhe um olhar frio e pesou a faca na mão. Para abafar o barulho, aquilo teria que servir. Ele ergueu os dois braços, a lâmina erguida em direção à testa. O poder percorreu seu corpo. E rasgar. A lâmina prateada e macia cortou as algemas de dimerítio com um estrondo abafado. O feiticeiro selado recuperou seu poder em um instante. Lannister, por que você? Lan não se deu ao trabalho de responder. Nem uma palavra a mais para aquele homem. Ele rapidamente recuou em direção aos seus aliados e gritou a plenos pulmões. Vilgefortz escapou. Capítulo 467. O caos é o único aliado. Felipa virou a cabeça bruscamente, e o fluxo de palavras morreu em sua garganta. Tissaia, não me importa o que está acontecendo agora, ela gritou, mas a unidade dentro da Irmandade é mais importante para mim do que qualquer coisa. Vilgefortz, a caçada selvagem chegou. Francesca nos traiu. Agora mesmo deveríamos estar? Vilgefortz havia recuperado os sentidos. Tissaia ainda implorava, mesmo quando Felipa tentava puxá-la de volta.
Seu olhar percorreu o salão, os feiticeiros que haviam caído por causa da traição de Felipa e aqueles que ainda estavam escondidos, cuja traição ainda não havia sido exposta. Um sorriso frio se espalhou pelo seu rosto. Fercart, Artaud, para mim, agora. Os nomes atingiram como um trovão, membros do Conselho Supremo e da Irmandade dos Feiticeiros. Os magos de alto escalão que esperavam manter sua lealdade em segredo estavam agora completamente expostos. Eles não pretendiam se revelar sob essas condições. Eles lançaram um olhar venenoso para Vilgefortes, mas ainda assim, como cobras rastejando pelas sombras, moveram-se para se juntar a ele. Naquele momento, a magia entre os três formou uma ponte de pura energia, e então um enorme portal se abriu diante deles. Um destacamento totalmente armado de feiticeiros do Sol Negro avançou. Um clarão ofuscante se transformou em uma esfera transparente, apontada diretamente para o delegado do norte mais próximo. Lan estava esperando por esse exato momento. Com um som agudo, sua espada longa saltou da bainha. Runas brilharam ao longo da lâmina enquanto ela traçava um arco brilhante no ar, partindo um raio em dois. Lan agarrou um delegado que havia caído no chão de medo. Só então percebeu que se tratava de alguém familiar, um subordinado da Rainha Neve. Os Nilfgaardianos chegaram. E trouxeram seu batalhão de magos, gritou Lan a plenos pulmões. Por que Nilfgaard apareceria? Do que exatamente Felipa estava falando? E que diabos era aquela caçada selvagem que eles tinham visto do lado de fora da janela? Era muita informação para qualquer um processar de uma só vez. Os vários delegados dos reinos do norte ficaram atordoados, confusos, atordoados. Eles não estavam ali para um banquete? Para beber vinho, talvez cortejar uma feiticeira e depois comparecer a uma reunião do conselho no dia seguinte? Não importava. A ignorância deles sobre o verdadeiro propósito daquela noite não importava. Assim que Lan os tirasse dali com vida, teriam tempo de sobra para entender o quão perigosa aquela noite realmente havia sido. A batalha começou. Felipa encarou os feiticeiros nilfgaardianos que avançavam, finalmente percebendo que a situação estava completamente fora de controle. Ela olhou para Lan em busca de ajuda, mas então se lembrou, ela havia drogado o lobo branco e o leão de Sintra. O fato de ambos ainda conseguirem ficar de pé e brandir uma espada já era uma prova de sua resiliência. Ela ergueu uma das mãos e gritou um encantamento. Com um chiado de faíscas e um estalo estridente, uma saraivada de projéteis em espiral irrompeu de suas palmas, rasgando o chão de mármore e as colunas de pedra, espalhando 1000 brasas pelo salão. As espirais atingiram como lanças, espetando vários soldados nilfgaardianos na linha de frente do ataque. Deixe a caçada selvagem entrar, abra o caminho. Ela gritou para Tissaia, que estava pronta para lançar um feitiço sobre o mar. Nilfgaard quer exterminar os magos do norte. Não sei que loucura tomou conta de Francesca, mas não há como lutarmos contra os dois ao mesmo tempo. Deixem a caçada selvagem entrar. Precisamos do caos se quisermos sobreviver. Foi, na opinião de Lan, a primeira coisa verdadeiramente sensata que Felipa disse a noite toda. Ele a aplaudiu silenciosamente em seu coração. Ele ergueu a voz com um rugido. Isto é guerra. Precisamos reunir nossas forças. Os guardas de Sintra estão todos em Gorsvelen. Assim como os nossos, ecoaram vários outros representantes. Todos apoiem-se em mim. Vou tirar vocês daqui vivos. Eu sou Lannister de Sintra. Os delegados se apressaram para se reunir atrás dele. Vieram como enviados, diplomatas, não soldados. E com a batalha agora claramente visível até mesmo para olhos destreinados, sabiam que não poderiam se proteger. A geada começava a se acumular nos parapeitos das janelas. Geralt arrombou a porta principal com uma rajada de ard. Vão, agora. Coloquei muitos guardas na ilha Tanned. Eles vão escoltá-los até Gorsvelen, gritou Lan, acenando para uma unidade de guardas sintranos previamente organizada. Ele fez um gesto para Geralt liderar a evacuação. E você, Duque Lannister? Nilfgaard está aqui. A Irmandade está lutando sozinha. Eu vou voltar para a luta. Eles se voltaram para ele, com os olhos cheios de admiração. Obrigado por nos salvar. Nossos reinos não esquecerão sua coragem. Mantenham a linha, voltaremos em breve. O silêncio finalmente se instalou ao seu redor. Lan lançou um último olhar para as portas atrás de si. Sons estrondosos ecoavam de dentro, morte, gelo, fogo e relâmpagos se espalhando em todas as direções. Com um forte tapa na palma da mão contra o chão, faíscas esmeraldas ganharam vida ao redor dele. As manchas brilhantes desapareceram. Bruxos, feiticeiros, druidas, vampiros superiores, súcubos, todos revelaram suas formas. Com o estrondo estrondoso, a pesada porta atrás deles sacudiu o salão enquanto choques ensurdecedores irrompiam. Os feiticeiros já haviam começado a lutar entre si no estreito salão de banquetes, antes mesmo que a caçada selvagem os enfrentasse oficialmente. Este castelo não resistiria por muito mais tempo. Vários lutadores ousados do grupo aguçaram os ouvidos diante do barulho do outro lado da porta, ansiosos para se juntar à briga. Ainda não. Tudo está indo conforme o planejado. Lan chamou a atenção de todos de volta. Prosseguimos conforme o planejado. Meus assistentes estão liderando uma unidade para evacuar os aprendizes de magia de Aretusa. Eles precisarão de uma escolta para protegê-los, só por precaução. Lan acenou com a cabeça para vários membros da escola de lobos, Skel, Lambert e Vesemir. Conto com vocês. Espalhados pela área, há vários feiticeiros. Alguns precisam ser resgatados e trazidos para o rebanho de Sintra. Outros podem ser hostis, precisam ser eliminados. Triss e Yennefer compilaram uma lista.
Elas liderarão essa operação. As duas feiticeiras assentiram. Dada a necessidade de força, elas também levaram consigo vários bruxos de elite da primeira categoria, incluindo Jerome e Keldar. Quanto aos delegados dos outros reinos, Geralt está cuidando deles sozinho. Estou preocupado que ele não consiga dar conta de tudo sozinho. Regis, você é rápido, vá ajudá-lo. Alivie a pressão. Lan virou-se para o vampiro superior. Essas pessoas são importantes. Vou precisar do apoio delas para consolidar a força do norte quando isso acabar. Isso significa construir prestígio. Mas este campo de batalha também é crucial. Precisaremos da sua força aqui. Assim que terminar, traga Geralt de volta imediatamente. Regis assentiu, abriu os braços e se transformou em um morcego enorme, desaparecendo no céu noturno. Quanto ao resto de vocês, nosso campo de batalha é lá. Lan apontou para a porta atrás dele. Outro estrondo. Uma enorme rachadura abriu caminho na parede. Os medalhões dos bruxos em seus peitos vibraram tão intensamente que era quase impossível segurá-los. Mas antes de entrarmos em combate, deixemos que se desgastem mutuamente. Quando todos os lados estiverem ensanguentados e destruídos, é aí que entramos em ação e limpamos tudo. Lan deu a ordem, vão. Ele assumiu a liderança, avançando enquanto gritos raivosos e agonizantes ecoavam atrás dele. Em meio ao caos, um rugido furioso ecoou fracamente pelo salão. Sangue ancião. Mas esse grito foi rapidamente abafado. Lan suspeitava que fosse obra de Vilgefortz. O castelo inteiro tremia. Não demoraria muito para que aquela estrutura centenária desabasse sob o ataque dos feiticeiros e da caçada selvagem. Mas antes que isso acontecesse, ainda havia muito valor lá dentro. Nossos alvos são o cofre da academia, o estoque de aparatos didáticos e o laboratório de todos os feiticeiros superiores, gritou Lan a plenos pulmões. Ferramentas mágicas, pedras mágicas, até mesmo materiais mágicos brutos, se parecerem valiosos, levem tudo. Os bruxos se dividiram em pequenos grupos de 2 ou 3, espalhando-se pelo castelo. Enquanto servos e guardas fugiam em pânico, somente os bruxos ousaram ficar para trás e saquear o local impunemente. Os olhos de Lan ardiam de excitação. Fazia muito tempo que ele não recuperava seus pontos de habilidade absorvendo fontes de magia. O tesouro confiscado do Mestre dos Espelhos ainda não havia se esgotado, Sintra continuava rico. Mas materiais mágicos eram sempre escassos no mercado. Muitas das coisas de que Lan precisava eram quase impossíveis de comprar, não. Uma das principais limitações ao treinamento de mais bruxos para Sintra era a escassez de materiais. A estagnação das mutações secundárias também decorria da falta de reagentes essenciais. Não apenas materiais, Lan nem sequer se permitiu absorver nenhuma das gemas mágicas ou metais preciosos que eles haviam adquirido. Ele os destruiu para que Mosesaki os usasse em pesquisas de runas alquímicas ou aprimoramentos de armas. Nenhum único foi poupado. E agora, bem diante deles, estava um cofre passado de geração em geração de feiticeiros, seus mestres ocupados demais lutando lá em cima para sequer pensar em protegê-lo. Como os bruxos não poderiam ser tentados? Sinal de Ard. Um corredor no porão se abriu com tudo. 5 bruxos entraram. A cada cômodo por onde passavam, um ficava para trás. Momentos depois, uma busca urgente e o barulho de móveis revirados ecoaram lá dentro. Então vieram gritos, de alegria ou de frustração. Lan, pegue esta bolsa, é tudo de bom. Colgrin gritou alegremente enquanto saía correndo de uma câmara saqueada, jogando uma caixa desgrenhada pelo corredor sem nem mesmo diminuir o passo antes de mergulhar em outro laboratório. Lan parecia ainda mais animado que Colgrin. Com reflexos aguçados, ele pegou o pesado baú de couro no ar e o jogou direto para o seu inventário. Enquanto a tela do sistema se iluminava com várias linhas de entradas de itens, ele não conseguia conter o sorriso que se espalhava pelo seu rosto. Assim que uma sala era limpa, eles imediatamente passavam para a próxima. Pedaços de entulho e telhas quebradas choveram de cima, com explosões agudas ecoando sem parar. Lan não tinha ideia de quantos andares já haviam desabado acima de sua cabeça. Mova-se, mova-se, mova-se. Lan não conseguia mais controlar o volume da própria voz. De repente, ele parou bruscamente. Silhuetas vagas surgiram à sua frente inesperadas, especialmente naquelas circunstâncias. Quem mais seria louco o suficiente para ainda estar dentro do castelo? Eles estavam aqui pelo mesmo motivo que sua própria tripulação? Assim que conseguiu vê-los bem, Lan não conseguiu evitar uma risada fria. Capítulo 468. Tanned incendeia. Duque de Lannister, você ao menos sabe o que está acontecendo? Cadê a Felipa? Dijkstra estava diante de Lan, com a armadura em desordem, ladeado por uma dúzia de guardas reais redanianos totalmente armados. Ao ver Lan, um lampejo de medo cruzou seu rosto, mas ele se forçou a reunir um pouco de coragem. Dijkstra? Lan ergueu a mão para impedir os bruxos atrás dele de agirem. Vocês têm muitas perguntas, e há muitas coisas sobre as quais precisamos conversar também. Mas antes de tudo isso, você ainda não aprendeu a postura correta para falar comigo. No mesmo instante, Lan sacou suas armas das costas, uma espada longa dourada na mão direita, um sabre carmesim na esquerda, e como um raio, ele investiu contra a formação de Dijkstra. Ele passou facilmente pelo enorme mestre espião, cujos braços enormes se agitavam em vão, tentando agarrá-lo. As lâminas gêmeas dançavam como arcos de luz viva. 2 soldados redanianos tiveram suas traqueias cortadas no local. A força dos golpes foi suficiente para rasgar seus pescoços por completo. Um deles tentou erguer o escudo para se defender, mas teve o azar de ficar bem no caminho de Lan.
Sua espada, armadura e peito foram cortados em dois. Alguns outros foram atingidos no ombro por golpes de raspão, mas o impacto lançou seus corpos inteiros pelo corredor. Eles se chocaram contra as paredes de pedra com um baque de quebrar ossos. Capacetes se abriram com o contato. Seus crânios mal protegidos poderiam ter resistido, mas seus pescoços já estavam quebrados. Golpes, estocadas, esmagamentos, até mesmo abauroamentos, chutes e ombreiras. Lan não usou nenhuma habilidade, apenas força bruta e uma força física avassaladora. Isso tornou a cena mais brutal do que o normal, mas também muito mais satisfatória. Em segundos, o corredor se transformou num campo de batalha em ruínas. Armaduras estilhaçadas e sangue jorravam como as asas de uma borboleta, assustadoramente belo, mas profundamente perturbador. Vamos chamar isso de aquecimento. Lan expirou profundamente. Ele estava de bom humor. Ele guardou a arma da mão direita na bainha, deu um passo em direção ao atordoado Dijkstra e o agarrou pelo colarinho. Com uma única mão, ergueu o homem, facilmente com o dobro da sua largura no ar. Me drogar? Eu sei o que você estava tramando. Achou que conseguiria dividir o poder, hein? Lan estreitou os olhos. Ideia inteligente. Mas o problema é, você nunca descobriu o seu lugar. Com uma onda de força, Lan bateu seu braço direito para baixo. O corpo enorme de Dijkstra caiu como um poste de madeira. Primeiro, ele tentou se apoiar com os pés, mas não conseguiu. Então suas pernas falharam. Joelhos, quadris ainda falharam. Com um estalo agudo, a tentativa desesperada de Dijkstra de permanecer de pé ruiu por completo. Após um breve grito de dor, ele foi deixado se contorcendo no chão, indefeso. Depois desta noite, disse Lan, abaixando a cabeça, Redania nunca mais terá forças para latir na frente de Cintra. Mas ainda assim, você é o homem que construiu a maior rede de inteligência do norte do nada. Isso conta para alguma coisa. Mesmo que Felipa tenha você na palma da mão, eu gostaria de lhe oferecer uma chance. Lan se abaixou e mexeu na perna quebrada de Dijkstra. Corra! Saia deste castelo antes que ele vire pó. Rasteje se for preciso, use cada gota de força que tiver. Prove que ainda tem algum resquício de valor. E se precisar de poder? Um sorriso malicioso surgiu nos lábios de Lan enquanto ele sussurrava. Felipa nunca lhe contou tudo. Há poucos instantes, descobri que ela não está apenas tentando tomar a Irmandade dos Feiticeiros. Ela pretende governar Redania de verdade. Aposto que os assassinos enviados atrás de Vizimir II já conseguiram. Ele deu um tapinha solidário no ombro de Dijkstra. É uma pena. Enquanto o rosto do homem corpulento se contorcia em descrença, Lan passou por ele com passos longos e confiantes. Felizmente, no final do corredor atrás de Dijkstra estava o verdadeiro destino de Lan. Mais cedo, Tris havia dado a Lan um mapa do castelo, claramente marcado com as localizações dos laboratórios dos altos feiticeiros e dos cofres de armazenamento mágico da academia. Agora, diante dele estava a mais profunda dessas abóbadas. Ele não ousou atravessar a parede com um sinal. Em vez disso, gentilmente e relativamente falando, abriu a porta com sua espada longa. Então, passando por cima do batente, foi instantaneamente atingido pela vista. Um enorme armazém subterrâneo, facilmente tão grande quanto o salão de banquetes em que ele havia chegado, surgiu diante dele. Na extremidade oposta, havia fileiras de prateleiras de ervas repletas de ingredientes preservados por secagem, selagem em óleo, estase a vácuo e muito mais. Num relance, Lan avistou espécimes raros, como raiz de mandrágora e cerejeira de inverno. Mais perto, havia dispositivos e metais preciosos. Muitos tão misteriosos que até mesmo Lan, com seu conhecimento considerável, mal conseguia identificá-los. Infelizmente não havia artefatos mágicos completos, eles não seriam guardados em um cofre como aquele. Uma pena, mas a mesa brilhante diante dele compensou isso. Era exatamente isso que Lan esperava encontrar aqui. Carmesim, safira, esmeralda, ametista, pedras preciosas de todos os tons. Cristais mágicos. Diamantes com infusão de mana. Outras joias brilhando com brilho arcano. Ele estendeu a mão e pegou uma esmeralda impecável, do tamanho do seu punho. E finalmente ele expirou. Fonte de magia detectada. Sem a menor hesitação, uma onda de calor surgiu da gema na mão de Lan, fluindo para seu corpo enquanto o sistema guiava o processo. Ponto de habilidade mais 1. Ponto de habilidade mais 1. Continue. Lan pegou um rubi impecável em seguida. Ponto de habilidade mais 1. Ponto de habilidade mais 1. Mais. Desta vez, Lan agarrou um punhado inteiro de fragmentos de gemas. Ponto de habilidade mais 1. 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 Uma após a outra, as pedras preciosas perderam seu brilho arcano. Permaneceram impecáveis, ainda valendo uma fortuna. Mas, no reino do misticismo, agora não tinham mais significado. Com um amplo movimento do braço, Lan despejou o restante das gemas mágicas em seu inventário, como se estivesse limpando uma barraca de mercado. Então, movendo-se rapidamente pelo cofre, começou a transferir todo o material mágico restante, prateleiras e tudo, para seu depósito. Quando terminou, ele enxugou a ilusão de suor da testa. Ele havia absorvido apenas 8 pontos de habilidade até então, guardando o resto para um planejamento mais cuidadoso na base. Investir em pesquisa, refinar sua árvore de habilidades ou contratar seguidores adicionais. Tudo isso exigiria uma deliberação cuidadosa. Mas havia 2 habilidades que ele vinha de olho há muito tempo, resistindo à tentação de desbloqueá-las até agora.
Com uma grande batalha se aproximando, era a hora de um último aumento de força. Ele abriu a interface do sistema, navegou até habilidades e foi direto para mutações secundárias? É euforia, a habilidade do tipo alquimia. Bruxos que aprendem esta habilidade podem extrair força da toxicidade. Para cada ponto de toxicidade induzido por poções, tanto o poder físico quanto a intensidade do sinal aumentam. Essa habilidade custava 3 pontos e era o cerne do estilo de combate baseado em poções. Com atributos aprimorados pelo sistema, a resistência básica de lã a venenos já chegava a centenas. Combinada com a característica corpo miasmático, seu limite de toxicidade havia se tornado quase incalculável. Condutores de magia, habilidade híbrida de sinal, combate. Bruxos que dominam esta habilidade podem gerar um ciclo de ressonância entre seus corpos e o fluxo mágico interno. A força física realimenta a magia, aumentando a intensidade do sinal. A habilidade suprema para qualquer bruxo especializado em combate baseado em sinais. Requer 5 pontos de habilidade. Assim que os ícones de ambas as habilidades acenderam no painel do sistema, os outros bruxos que haviam seguido Lan até o cofre de repente sentiram como se uma montanha os pressionasse. Era a presença dele. A pressão que emanava dele agora superava até mesmo a de Jerome. Alguns deles até sentiam que não apenas vampiros superiores, mas gigantes, dragões e todos os predadores do continente não conseguiam mais se igualar ao homem à sua frente. Táticas? Estratégias? Ele não precisava mais delas. Com nada além de lâminas nas mãos e sinais na ponta dos dedos, ele agora podia esmagar seus inimigos de frente, com domínio absoluto. É bom. Todos na ilha Tanned instintivamente se voltaram para a fonte do som ensurdecedor. O telhado do palácio de Tanned explodiu como uma explosão de fogos de artifício. As chamas subiram, mas, antes que pudessem se expandir completamente, foram congeladas no ar por uma geada fora de época que caiu do céu. É difícil imaginar que tipo de inimigo o Duque está enfrentando agora. Murmurou Ace, com os olhos arregalados de descrença. Um tapa forte no ombro o fez voltar aos seus sentidos. House o atingiu com força, ancorando seus pensamentos na realidade. Ele apontou para trás, onde um grupo de aprendizes em pânico se amontoava. Algumas delas se iluminaram com sorrisos ao ver Ace. Se não fosse pela armadura dos guardas de Sintra ser tão fria e suas armas tão intimidantes, eles já poderiam ter corrido, agarrado-se a Ace tagarelando. Deu uma olhada. Todos os aprendizes da academia foram contabilizados? Ace assentiu confiante. Não se preocupe. Estão todos aqui. Estudantes. House gritou com a voz firme. Como vocês viram, a ilha Tanned está sob grave ameaça, mas não tenham medo. As pessoas ao seu lado são os melhores guerreiros de Sintra, meus camaradas mais confiáveis. Eles nos escoltarão até a segurança. Enquanto falava, House ajustou a espada de prata com cabeça de leão em sua cintura. Ótimo. Está resolvido aqui, disse ele, com as pupilas verticais âmbar brilhando. Agora é hora de ajudar sua graça, o Duque. Capítulo 469. Caos encarnado. Tissaia de Vries estava no topo do telhado destruído, com o cabelo desgrenhado e o rosto coberto de poeira. Erguendo as duas mãos, chamas se acenderam em suas palmas. Ela gritou um encantamento agudo, e o fogo dançando entre seus 10 dedos se expandiu, fundindo-se em bolas de fogo flamejantes que rugiam enquanto se espalhavam em todas as direções. Cada bola de fogo irradiava o calor da lava derretida. À medida que giravam no ar, inflavam, transformando-se em imponentes paredes de fogo, cada uma com a altura de 2 pessoas. Era como se uma fenda se abrisse no céu. Uma ventania implacável descia, envolvendo as chamas. Mas o calor contido naquelas bolas de fogo era estonteante. Elas atravessaram a barreira da tempestade de neve, liberando sua fúria abrasadora. Fora! Invasores! A batalha que ameaçava destruir a unidade da Irmandade acabou. Esta ilha ainda pertence à Irmandade. A feiticeira mais importante do mundo liberou seu poder aterrorizante. Uma legião de seguidores leais a protegeu do ataque corpo a corpo do inimigo, permitindo que ela liberasse sua magia livremente pela retaguarda. Mas mesmo lutando em território nacional, os feiticeiros da Irmandade sofreram pesadas baixas quando os invasores diminuíram a distância. Ventos fortes o suficiente para estilhaçar lajes de pedra e romperam à frente deles. Cavaleiros vestidos com pesadas armaduras esqueléticas avançavam como demônios vindos do abismo. E no centro deles estava Francesca, como um lírio florescendo no inferno. Aquele lírio exalava uma fragrância mortal. A feiticeira élfica, com seus cabelos dourado escuros balançando ao vento, levantou os braços e conjurou uma barreira mágica sozinha para proteger a frente da caçada selvagem. Então, de dentro das fileiras dos cavaleiros esqueléticos, várias figuras emergiram conjuradores fortemente blindados brandindo cajados metálicos. Que estrondo! Os cajados, pesados como pilares de pedra, cravaram-se no chão, abrindo crateras profundas. Inúmeros portais azuis e gelados se abriram diante deles, e de dentro deles jorrou um enxame de seres construídos como uma praga de gafanhotos. Cada criatura era do tamanho de um cão de caça, movendo-se sobre 4 patas. Seus membros terminavam em garras afiadas como adagas, e suas costas eram revestidas de rocha de gelo azul clara e brilhante. Cães da caça, construções elementais formadas a partir de cristais de gelo mágicos. Armas de guerra puras. Entre os cavaleiros da caçada selvagem, uma figura se destacava entre as demais, Eredin Breakglass, conhecido como o rei da caçada selvagem. Ele silenciosamente retirou a mão esquerda. Que os cães drenem sua magia.
A nobre Ainelle não deve derramar sangue em um lugar como este. Francesca. Eredin virou-se para a feiticeira élfica. Onde está o sangue ancião? Ele estava aqui há pouco. Ele ainda está nesta ilha, tenho certeza. Francesca cuspiu com os dentes cerrados. Esses feiticeiros humanos são todos aliados dele. Matem todos. Aí o sangue ancião não terá mais forças para resistir. Eredin lançou um olhar frio para Francesca, mas não disse nada. Ele sabia muito bem que seus parentes do outro mundo pareciam determinados a manejar a caçada selvagem como uma lâmina. Isso lhe convinha perfeitamente, ele tinha pouca afeição pelos humanos, de qualquer forma, esta espécie manchada com o sangue de seu povo. Eles não eram nada mais do que crianças que roubaram a magia dos Ainseid. Cavaleiros Vermelhos. Ataquem rápido. Tragam o sangue ancião de volta para Tirnalia, gritou Eredin. Atacar. A nevasca uivava mais alto. Sombras e gelo se fundiram, apenas para subitamente tomar forma antes que os feiticeiros da Irmandade pudessem reagir. Os cães da caça irracionais avançaram na frente, absorvendo o impacto dos feitiços dos feiticeiros. Raios e chamas dilaceraram seus corpos elementais, mas, antes que os defensores pudessem comemorar, lâminas perfuraram os restos mortais, despedaçando os próprios feiticeiros que acabavam de lançar sua magia. Até mesmo um assassino sem treinamento poderia matar um feiticeiro a queima-roupa, sem falar na caçada selvagem, experiente em séculos de pilhagem de outros mundos. Tissaia, nossas irmãs estão morrendo. Não conseguimos contê-las, gritou Keira Metis. Tissaia, faça alguma coisa. No instante seguinte, um trovão ribombou sob seus pés. Um raio de força lançou Keira através do que antes era uma janela. Talvez tenha sido um golpe de sorte. Keira foi expulsa do campo de batalha. Mas muitos outros ainda lutaram e caíram. Vilgefortes, por que diabos estamos lutando? Gritou Ferkart, desabando ao se virar para ele. Os magos nilfgaardianos estavam encurralados, lutando para se defender do ataque congelante da caçada e dos ataques furiosos da Irmandade. Logicamente não havia motivo para Vilgefortes se expor. Mesmo com Felipa tendo acabado de fazer duras acusações, Tissaia, o mais alto escalão, permaneceu determinado a preservar a unidade da Irmandade. E se recusou a acreditar que ele os havia traído. Então chegou a caçada selvagem. Não teria feito mais sentido esperar, deixar a Irmandade e a caçada se esgotarem e então trazer reforços nilfgaardianos para tomar o controle? Mas não, ele havia escolhido aquele momento para entrar na briga. E agora vejam só, das 3 facções em guerra, as forças de Nilfgaard eram claramente as mais fracas. Apesar de terem 3 feiticeiros de primeira linha das fileiras do norte ao seu lado, o restante dos reforços trazidos por teletransporte simplesmente não se comparava. A Irmandade tinha números, força e não apenas feiticeiros de alto nível, mas também conjuradores do calibre de conselheiros reais. E a caçada selvagem? Eles dispensavam apresentações feiticeiros, cavaleiros, construções alquímicas, suas formações eram afiadas, suas táticas precisas, sua força avassaladora. Comparadas às outras, as forças de Nilfgaard eram uma bagunça. Além dos 3 desertores do norte, o resto dos feiticeiros que eles enviaram eram pouco úteis. Seus comandantes conjuradores quase todos foram massacrados por Lan na última guerra. Eles poderiam ter tido uma chance contra a Irmandade sozinhos. Mas em um campo de batalha envolvendo a caçada selvagem, eles não passavam de bucha de canhão. Artal Terra Nova. Ferkart soltou um grito agudo. Não muito longe, um membro baixo e atarracado da Irmandade recuava em direção à borda do campo de batalha, e de repente puxou um feiticeiro nilfgaardiano para a frente. Que estrondo! Uma explosão mágica irrompeu. O corpo do nilfgaardiano foi feito em pedaços, enquanto Artal desapareceu de vista. E assim, restaram apenas 2 feiticeiros de alto nível do lado de Nilfgaard. Vilgefortes. Por que diabos estamos lutando? Ferkart enlouqueceu completamente, exigindo novamente com os dentes cerrados. O próprio Vilgefortes estava se perguntando a mesma coisa. Ele podia sentir isso, estava perdendo o controle. Ele deveria ser o paciente, o planejador, o homem que conseguia traçar um plano ao longo de décadas, que se mantinha calmo e focado em seu objetivo de longo prazo. Então por que ele fez um movimento tão imprudente em um momento tão crucial? Quando ele começou a se desfazer? Então, como um relâmpago em sua mente, algo clicou. Quando a voz de Ferkart soou, Vilgefortes de repente sentiu algo apertar sua garganta. Palavras saíram de sua boca sem seu consentimento, pelo sangue ancião. O que? O escudo protetor de Ferkart cintilou violentamente. Antes que ele pudesse reagir às palavras de Vilgefortes, um raio condensado acima da cúpula e cortou o céu noturno e atravessou a tempestade de neve, quase o destruindo. E não só ele. Todos os feiticeiros nilfgaardianos e todos os cavaleiros da caçada selvagem foram atingidos. A tempestade eclipsou até mesmo a nevasca, tornando-se o único clima do campo de batalha por um instante. Todos aqueles afinados com a magia se voltaram para o lado da Irmandade. Ali, em meio à tempestade, estava uma feiticeira de cabelos negros. Ela tremia, mas sua voz soava forte e inabalável, seu encantamento tocando cada coração. Droga! É a tempestade de Alzur. A Tissaia perdeu a cabeça. Pela primeira vez, o pânico passou pelo rosto de Francesca. Ao lado dela, Eredin permaneceu impassível. É apenas um feitiço humano, lançado por uma feiticeira humana. O que ele poderia fazer? Ele estava prestes a descobrir. De volta aos corredores de Aretusa, os bruxos se reuniram. Como foi, pessoal? Lan não esperou por respostas.
A alegria estampada em cada rosto era evidente. Uma a uma, mochilas e sacolas foram entregues e armazenadas cuidadosamente em seu inventário. E lentamente, o sorriso no rosto de Lan começou a combinar com o dos outros. Antes que Lan pudesse terminar de separar os suprimentos. Voxox! Uma rajada repentina cortou o céu noturno enquanto asas enormes cortavam o ar. Uma figura humanoide de morcego sobrevoava o céu. Geralt soltou o braço e caiu de uma altura de quase 10 metros. Aterrissou com um baque forte, dobrando os joelhos para absorver o impacto. E soltou um suspiro profundo. Poeira e pedaços de entulho explodiram em uma onda circular ao redor dele, bem alto no ar. Os outros imediatamente acenaram com as mãos em protesto, tentando afastar a poeira com olhares de clara irritação. Geralt fez um leve aceno para Regis, que já estava voltando à forma humana, depois se virou para Lan e relatou. Todos os delegados retornaram às suas respectivas unidades de escolta. Regis e eu também fizemos uma parada rápida na academia, eles concluíram a evacuação dos alunos. As forças restantes estão a caminho para ajudar. Assim que eliminarmos a ameaça primária, acrescentou Geralt em voz baixa, eles poderão dominar a ilha inteira. Quando começamos? Lan abriu a boca para falar, mas antes que uma palavra pudesse sair de seus lábios, um estrondo ensurdecedor de trovão cortou o ar acima, alto o suficiente para ensurdecer a todos. Todos instintivamente olharam para o céu. O céu noturno havia desaparecido, engolido por relâmpagos violetas ofuscantes, tão brilhantes que se tornaram pálidos e brancos, queimando até mesmo a escuridão dos céus. Que bum! O teto de Aretusa se espatifou. Que bum! Depois o terraço. Que bum! Em seguida, a torre astronômica desabou. Cada trovão reduzia outra estrutura a escombros, arrancando pedaços enormes do castelo diante de seus olhos. Não foi uma tempestade da natureza, foi uma catástrofe causada por mãos humanas. Esse sim é um verdadeiro feiticeiro de primeira linha. Lan estalou o pescoço e murmurou, eu diria que agora é a hora. Você está pronto? Os bruxos não disseram nada. Sem dizer uma palavra, enfiaram a mão em suas bolsas alquímicas e retiraram veneno do enforcado, eficaz contra humanos, e óleo de elementa, especializado para construções elementais. Com movimentos suaves e experientes começaram a revestir suas lâminas. Depois vieram as poções. Lan riu baixinho. Com um movimento de mão começou a tirar frascos do inventário. Os outros rapidamente completaram seus próprios preparativos, mas Lan não parou. Seus movimentos eram implacáveis, como os de um homem que vagou pelo deserto por 3 dias e finalmente encontrou água. Ele bebia poção após poção com total abandono. Ele até tomou poções com pouca relevância para a batalha atual. Cat para a visão noturna, Black Blood para lutar contra vampiros, Killer Whale para respirar debaixo d'água, todas elas engolidas uma após a outra. Lan, Geralt estendeu a mão como se fosse detê-lo, mas Lan fez um rápido gesto de não interferir, sua garganta trabalhando furiosamente enquanto ele continuava engolindo. Uma torrente de forças díspares invadiu seu corpo, misturando-se, fundindo-se e calibrando-se. Ao mesmo tempo, cada gota de toxinas que quase invadia sua corrente sanguínea era transformada, graças às propriedades únicas da habilidade Euforia, em combustível. Essa energia era então comprimida nos músculos entre a carne e o osso, amplificando sua força e aumentando sua potência mágica. Por um breve momento, um delicado equilíbrio se formou entre poder físico e magia. Mas não durou muito. Assim que seu corpo se fortaleceu novamente, a habilidade Condutores de Magia extraiu ainda mais magia, desencadeando mais um ciclo desconhecido de reforço. A aura caótica ao redor de Lan tornou-se visível a olho nu. Ele nem havia ativado uma habilidade, mas uma luz esmeralda brilhante pulsava para dentro e para fora de seus olhos como se fosse algo vivo. Pela primeira vez, os bruxos realmente sentiram o que as pessoas chamavam de presença. Ele não era muito mais alto que qualquer um deles, e ainda assim, sua sombra parecia grande o suficiente para cobrir todo o palácio de Aretusa. De repente, todos ergueram os braços e arrancaram os medalhões do peito. As correntes, encantadas para sentir pressão mágica, se enrolaram e se sacudiram com tanta violência que quase os estrangularam. Soluço. Lan deu um tapinha no peito com um suspiro satisfeito. Isso deve bastar. Ele flexionou os dedos, sentindo o poder crescente percorrendo-o. Agora vamos lançar este campo de batalha no caos total. Ele bateu a mão no chão uma última vez e desapareceu num piscar de olhos. 3 enormes explosões de luz surgiram atrás de onde ele estava. E então 3 feras colossais, cada uma trazida de quase meio continente, foram invocadas. No entanto, a magia caótica que surgia ao redor de Lan não havia diminuído nem um pouco. Era como despejar água em óleo fervente, apenas alimentando o fogo. Capítulo 470. O sinal que congelou o mundo. Tissaia mal conseguia ficar de pé, apoiada pelos feiticeiros ao seu lado. Sua conjuração da tempestade de Alzur obliterou quase todos os magos de Nilfgaard. Pela primeira vez em um século, o mundo testemunhou a fúria total da maior feiticeira viva. Até a caçada selvagem de Eredin lutava para se manter à tona. Eles conjuraram escudos de gelo e vento, mas as baixas ainda se acumulavam. Enquanto Eredin olhava para seus parentes caídos e se contorcendo, corpos imóveis na neve, seus punhos se cerraram. Chega, Francesca. Cansei da sua guerra contra os humanos. Diga-me, onde está o sangue ancião? É tudo que eu quero. Mas antes que ela pudesse responder, uma voz ecoou tão alto que abafou a raiva de Eredin. Meu Deus! A nevasca ao redor de repente se tornou violenta.
Os feiticeiros da caçada selvagem olharam para seus cajados confusos. O gelo e a neve não estavam mais sob seu controle. Então, como se a própria terra começasse a tremer, toda a fundação do castelo tremeu e desabou com um estrondo estrondoso. Rachadura. Ah, Antes que a caçada selvagem pudesse reagir, foi como se um sino antigo tivesse soado diretamente em seus ouvidos. Então, através da tempestade, uma onda de chamas explodiu em sua direção, acompanhada por duas sombras negras titânicas. Num piscar de olhos, toda a sua formação foi destruída. Pedaços de pedra, nuvens de fumaça, pilares quebrados e paredes lascadas voaram pelo ar e caíram novamente. O palácio de Aretusa não existia mais. Restou apenas um deserto. O gigante de gelo erguia-se imponente sobre a terra, brandindo sua arma em forma de âncora como se fosse um moinho de vento. O poder ancestral e selvagem que carregava devastava os níveis inferiores do castelo, destruindo todas as paredes e pilares em seu caminho. O colapso de Aretusa, um palácio que existiu por séculos, havia começado. E, no entanto, os magos se sentiram estranhamente gratos ao gigante. A mudança inesperada de terreno destruiu a formação da caçada selvagem, mergulhando todos em um caos de destruição indiscriminada. Ironicamente, foi a Wild Hunt, apesar de sua formação intacta, que sofreu as maiores baixas no colapso. Eredin cambaleou atordoado. Ao seu redor, sua guarda outrora organizada jazia em ruínas, dispersa e destruída. Ele agarrou Francesca, que cambaleava ao seu lado, com a fúria quase contida quando, de repente, uma sombra surgiu da fumaça e da poeira próximas. Caça selvagem. Em nome do grão-mestre Ivar Olho Mal. Em nome da escola da víbora. A figura tinha a constituição de um urso, mas se movia com a graça letal de uma víbora. Com um golpe de sua espada com ponta de serpente, ele rasgou a armadura dos soldados da caçada selvagem usando força bruta. E assim que infligiu os ferimentos, ele se virou e desapareceu. Antes que os guerreiros atordoados pudessem sequer se sentir aliviados, a cor desapareceu de seus rostos sob os capacetes. Um por um, eles desabaram, contorcendo-se violentamente. Leto estava matando com máxima eficiência. Cavaleiros Vermelhos emboscada. Os cães da caçada selvagem ali perto avançaram em direção a Leto, mas foram forçados a recuar por uma torrente de chamas que irrompeu como uma explosão vulcânica. Protegido pelo fogo e pelo calor escaldante, um homem avançou, envolto em uma aura protetora de um dourado escuro. Jed ignorou as garras que o cortavam. Com fervor na voz, gritou, muito bem, Leto. Ele avançou contra as fileiras inimigas como um ariete boom, e os restos mutilados das feras da caçada selvagem se espalharam em todas as direções. A uma curta distância, Kian dançava agilmente no meio da multidão. Aqueles cavaleiros com armaduras pesadas eram inadequados para seu estilo de luta. Então ele sacou um conjunto de bombas de dimerítio. Bum, bum, bum. Os feiticeiros da caçada selvagem cambalearam, atordoados. O gato de olhos vermelhos avançou em meio à fumaça, sua arma fina deslizando sem esforço pelas brechas da armadura. De repente, uma rajada de vento dispersou a névoa de dimerítio. Uma rajada de energia atingiu Kian no ar, fazendo voar, embora por acaso, o tenha ajudado a desviar de uma saraivada de flechas. A 20 passos de distância, Coin baixou a mão esquerda, sentindo o frio cortante de sua magia. Eu também consigo. Um sinal coberto de gelo. Ao lado dele, Regis bateu as asas e voltou à sua forma humanoide, apontando para Vilgefortz à distância. Quer ir para outra rodada? Juntos? Claro. Coin tocou brevemente o joelho, a expressão fria como aço. Geralt arremessou um caco de entulho para o lado, libertando uma feiticeira presa. Quando o golpe cortante de um guerreiro da caçada selvagem os atingiu, ele ergueu a espada para parar. No instante seguinte, seu corpo se iluminou com uma luz esmeralda cintilante, um brilho como o sol em meio à sombra. E então, alguém ainda mais deslumbrante que o sol apareceu ao seu lado. Os bruxos se desligaram da briga e instintivamente se reagruparam ao seu lado. Todos encontraram seu parceiro de dança? Lan limpou o sangue de sua espada longa. Ele tinha acabado de dar uma varredura brutal nas fileiras próximas. Ele olhou da esquerda para a direita. Gerd, Leto, ele mesmo, Geralt, Coin, Kian. Só me aquecendo. Aguardando sua palavra, murmurou alguém com um sorriso irônico. À distância, à luz das tochas tremeluzia, parecia que os delegados de outras nações estavam chegando com reforços. Lan sorriu. Então vamos começar. Não deixe ninguém roubar sua presa. Assim que as palavras saíram de seus lábios, ele avançou. Em seu caminho estavam uma Francesca em pânico e um Eredin com uma expressão sombria. É ele o filho do sangue ancião, descendente de Lara Dorren, Lan Lannister. A feiticeira élfica não precisou dizer mais nada. A energia caótica que emanava do corpo de Lan, aquela aura única e volátil, deixava os caçadores selvagens implacavelmente à flor da pele. Prendam-no! Eredin rugiu em fúria. Os magos restantes da caçada selvagem ergueram seus cajados em uníssono, seus enormes cristais mágicos brilhando intensamente. A nevasca acima se transformou em uma força consciente, afunilando-se em direção ao campo de batalha. A temperatura caiu rapidamente.
Até os cães da caçada selvagem, forjados a partir de rocha de neve elemental, foram congelados instantaneamente, transformando-se em estátuas. E ainda assim, Lan permaneceu impassível. Ele respirou fundo e levantou a mão esquerda. O poder de inúmeros efeitos de poções convergiu na ponta dos seus dedos, a força da euforia, extraída de toxinas, combinada com o aprimoramento dos condutores de magia. Enquanto os feiticeiros tinham que extrair a energia do caos do ambiente, Lan simplesmente tinha que liberar o que já estava dentro deles. Sinal de ar frio penetrante, explosão de mana, euforia, condutores de magia? Por um momento, tudo que todos conseguiam ver era branco. Uma geleira primordial desceu sobre o mundo, devorou o calor com uma fome voraz, prédios se abriram, o ar se transformou em cristal. A tempestade desencadeada pelos magos da caçada selvagem foi engolida sem esforço, apenas para se voltar contra eles e consumir os próprios conjuradores. O gelo pode congelar o gelo? Algo tão absurdo poderia realmente acontecer? Eredin murmurou para si mesmo. A geada branca chegou? Armaduras, carne, cajados, cristais mágicos, tudo se tornou igual naquele instante. Transformados em cacos brilhantes, implodiram para dentro e explodiram em lascas de gelo. Diante de Lan, estendia-se um corredor de puro vácuo branco. O ar atingira um congelamento absoluto. Após um breve colapso para dentro, a temperatura de toda a ilha de Taned despencou em direção a esse túnel, como se quisesse remendar o vazio com calor. Mas em vez disso, o palácio, as ilhas ao redor e até mesmo as ondas além da costa estavam todos selados em gelo esculpido. Gorsvelen. Os dedos do banqueiro anão dançavam sobre a mesa, folheando pilhas de papéis de rascunho cheios de cálculos. De repente ele estremeceu. Confuso, olhou ao redor. Ele abriu a janela e olhou para o céu, observando os flocos de neve cobertos de gelo caindo suavemente. Neve? Já? Os feiticeiros sobreviventes da Irmandade ficaram em silêncio, atordoados, esquecendo momentaneamente como falar. Eles eram feiticeiros, e o que acabaram de testemunhar veio de um bruxo. Que tipo de magia era essa? Alguém sussurrou. Isso não é mágica, disse Tissaia com o rosto pálido, pelo esforço de conjurar o trovão de Alzur momentos antes, e agora, pela enorme escala do que ela acabará de testemunhar. Era um sinal de bruxo. O sinal do leão de Sintra. Lan abaixou lentamente a mão esquerda. Um único golpe. Seu sinal derrotou mais de 10 magos de alto escalão da caçada selvagem e aniquilou todos eles. Um único golpe, e até mesmo o tremor secundário, alterou a aura da ilha de Taned, junto com o clima da cidade portuária próxima. Um único golpe, e o resultado da batalha não estava mais em dúvida. Até o próprio Lan ficou surpreso com a magnitude de seu poder. Um leão não mede esforços, mesmo contra uma lebre. Ele havia invocado um dragão e um gigante de gelo para proteger o campo de batalha e lidar com os remanescentes da caçada selvagem, mas pensando bem, nada disso fora necessário. Agora, ele até se preocupava que alguns dos feiticeiros que ele esperava conquistar pudessem ter sido mortos acidentalmente por seu sinal. De repente, ele olhou para cima, como se sentisse algo. Acima, Eredin agarrava Francesca firmemente enquanto seu cavalo de guerra esquelético galopava pelo ar, seus cascos atingindo o gelo cristalino em pleno voo. Depressa, abra seu portal para Tirnalia, gritou a feiticeira élfica histérica. Não me importa se você precisa recorrer ao poder da geada branca ou comungar com os sábios, apenas abra o portal agora. Os magos restantes da caçada selvagem os protegeram enquanto Francesca, no último segundo, conseguiu abrir um portal. Eredin a forçou a passar, escapando por pouco da onda mais mortal da explosão gélida. Mesmo enquanto fugiam, Francesca continuou abrindo portais de curto alcance em rápida sucessão para aumentar a distância entre eles e Lan. Mais rápido! Mais rápido! Vai! Gritou a Margarida do Vale em pânico. E naquele curto espaço de tempo, eles já haviam escapado para longe da ilha de Taned, tornando-se nada mais que um ponto distante no céu. A expressão de Lan permaneceu indecifrável. Ele sacou sua espada longa e fez um gesto rápido medindo a distância. No instante seguinte, uma luz esmeralda brilhante percorreu seu corpo. O tempo pareceu passar mais devagar diante dele. Que piscar. A distância de uma ilha inteira foi apagada em um instante. Qualquer ponto dentro de sua linha de visão poderia ser alcançado em um flash de luz. Um portal azul safira já havia sido invocado no ar. Uma rajada de vento gélido jorrava de dentro. O comandante da caçada selvagem com a Margarida do Vale a reboque estava prestes a atravessá-lo. Sob os efeitos do teleporte, Lan ainda teve alguns segundos para pensar em seu próximo movimento. Um sinal? Não, ele já tinha usado isso. Então, que tal testar o poder do seu físico aprimorado? Então Lan brandiu sua espada. Voshuscrack. Obrigado por assistir. Se gostou, deixa o like e inscreva-se. Quanto mais apoio, mais vídeos, e se possível apoie o canal doando no Pix do canal na descrição. Qualquer valor ajuda, assim o canal pode trazer vídeos de autores pagos, e novos vídeos são postados com mais frequência. Muito obrigado a todos, curtam o canal.